jornalista, formada em 2005 com passagens pela Rádio Jovem Pan, Baixada Santista, TV Tribuna, também uma afiliada da Globo na Baixada Santista, G1, portal de notícias da Globo, e O Estado de São Paulo, Jornal do Carro. Desde 2011, é criadora de conteúdo do programa Auto Sport da TV Globo. Também é fundadora do projeto Mamãe Acelerada. Com vocês, diretamente do Velocitar, Milene Rios. Seja muito bem-vinda, Milene. Olá, obrigada aí pelo convite de estar aqui com vocês. Cheguei atrasada, acelerada, cheia de barro, mas cheia de entusiasmo também para essa nossa noite, para esse nosso papo. Não, show de bola. E conta pra gente o que você estava fazendo lá no Velocitar. Super bacana, eu fui participar do GR Day, a Gazoo Racing, que é a divisão Motorsport da Toyota, que sempre trabalha nos carros de competição, realmente que a marca participa, e ela está nos principais, está no Dakar, está na WEC, está na WRC, então ela está em todas essas competições mundiais. E agora eles começaram a colocar, faz um tempo já, as mãos nos carros de passeio. E eles começaram a chegar no Brasil. Então a gente teve o Corolla com Corolla GR Sport, depois a gente teve a SW4 GR Sport, e agora chegaram duas novidades que são a Hilux GR Sport e também o Corolla Cross, que é o SUV, né, do Corolla, também com essa sigla. E o mais legal é que não é só um apelo estético, né, que normalmente a gente está acostumado, eles fazem às vezes uma perfumaria só. É uma mudança mecânica mesmo no carro, eles mexem em suspensão, eles reforçam carroceria. Motorização também mexeram? Colocam mais potência em motor. Nossa, saem umas coisas que você não acredita, porque quando a própria fábrica mexe no carro dela, é maravilhoso, né? Porque a gente compra carro e quer sempre, né, quem gosta demais, assim, vai lá, prepara, mexe e tal. Mas quando a própria engenharia da montadora vai lá e tentar tirar o máximo que ela pode daquele próprio projeto que ela conhece como ninguém, fica um resultado, assim, fora de série. Então, foi um dia bem divertido. Peço desculpa aí que eu tava lá me divertindo. Falei, não, só mais um pouquinho. E a Toyota tá deixando um pouco o conservadorismo de lado, não? Total, né? A Toyota, ela virou uma grande empresa, ela criou um ramo só de mobilidade, criou até um novo nome para isso. E aí tem aquela Toyota tradicional que a gente conhece, que é extremamente respeitada, né? O Corolla é o carro mais vendido do mundo. E depois a gente tem a divisão Fun to Drive, que eles chamaram, né? Que aí entra essa divisão da Gazoo, que é pra galera que pira mesmo, que tem muita paixão por dirigir, que gosta do carro, tem opções com câmbio mecânico mesmo, carrinhos que tiram um Yaris com 260 cavalos de potência. Uau. É um negócio absurdo. Então, banco tipo concha. Então, os caras não brincam em serviço, não, nessa divisão Gazoo. E o mais legal é que, dessa vez, eles colocaram a turma que desenvolve esses carros para sentar do nosso lado. Normalmente, quando a gente vai nesses eventos, você vai do lado de um instrutor de pilotagem. E quem estava do nosso lado eram os engenheiros mesmo, que mexeram naquilo. Então, muito legal ver uma turma, tinham vários japinhas, né, super empolgados assim com aquele projeto que eles estão trabalhando há 5, 6 anos. Aí eles veem o nosso tesão em dirigir, eles falam, meu, é isso, eu desenvolvi para isso, né? Então, é uma mudança, né? Você vê como a montadora também consegue entender. Claro. Você sabe que ouvindo você falar me deixa mais entusiasmado, porque eu não sei, a Toyota carrega há muito tempo esse estilo. O Vovorola, né? Exatamente, de tiozão, né? Porra, então eu acho que é legal, porque isso aí vai trazer um novo público para a marca, não? Exato, e eles começaram a fazer o GR no Corolla, justamente no Corolla, para começar a quebrar isso. E vem um carro aí pra gente, que é o Corolla Hatch, com essa versão GR. E eu tive a oportunidade de conversar com um engenheiro que trabalhou diretamente nesse projeto, e eu juro para você, ele contava do projeto, ele se arrepiava. A gente se arrepiava, eu me arrepio de novo, ai, de ouvir o cara falando desse carro. Então é um negócio tipo, uau, e tá todo mundo na expectativa. É um carro que tá fazendo, de fato, o mundo inteiro arrepiar, assim. Então é muito legal ver essa Gazoo balançando aí, mexendo legal nos carros de passeio, que são os nossos carros. É né? muita paixão, né?
É muito legal, né? Eu digo assim, que em qualquer área, quando eu vejo alguém que arrepia, assim, quando ela fala do que ela fez, do que ela gosta, do como ficou o resultado, eu acho um animal, assim. Claro. Então, e no nosso setor, né, que a gente gosta muito disso, então... Mas é um carro muito gostoso, né? Mesmo sendo que a gente fica brincando e tal, mas de fato o Corolla é um carro excelente. Eu acho que isso nem estava no script, né? Porque como você se atrasou, agora a sua justificativa nos convenceu, valeu a pena. Mas como seria trazer um público de um veículo, entre aspas, um pouco mais popular, um econômico, que eles chamavam, ele não gostava do termo popular, Sim. né? Sabendo que já tinha um processo com veículos assim, com um ticket maior. Então, no início, as pessoas não gostaram muito da forma que foi a introdução do Etios, porque o acabamento não era legal, Sim, enfim. Sim. Eu acho que tudo isso serviu de aprendizado e mostra para o mercado que você não pode ficar fora do mercado, né? Porque no fundo, todo mundo busca share. Exatamente. Na verdade, a quantidade de pessoas que compra carro é a mesma ou cada vez diminui. E cada vez você tem mais marcas entrando para dividir esse bolo, que ao invés de crescer, só... né? É isso mesmo. Então é muito louco essa disputa aí realmente pela preferência e tal. Mas achei animal, assim, depois de entender, muito louco, assim, todo mundo falando, pô, eu vou ter um Corolla. Gente, assim, que é muito, né, gearhead, assim, tipo, falando, pô, eu vou ter um Corolla na minha garagem. Como é que eu vou explicar isso pro público que me segue? Porque, teoricamente, é um dos últimos carros que ele teria na lista dele de carros que eu vou ter na minha vida. Então, a gente deu muita risada, e de fato, vão entrar na fila de espera, vão se matar, porque esses carrinhos vão ser contadinhos, né? Disputadíssimos no mundo todo. É um movimento super bacana, assim, para quem gosta de carro, vai ser super legal de ver, de assistir. A gente estava precisando disso, né? Precisa. Uma coisa de movimentar. E é uma marca que merece. E assim, uma coisa que eu fiquei muito triste, eu sou fã de cinema. E eu acho que, eu não me recordo, deixa eu ver se eu não vou errar no nome dela. A primeira mulher diretora a ganhar o Oscar foi a Kate Bigelow, eu acho, e ex-mulher do diretor que fez o Titanic, o James Cameron. E quando ela ganhou o Oscar, ela sabia que o marido estava com outra, enfim. Aí ele falou que o sonho dela era dar de presente para ele um Corolla. Porque naquela época eu acho que deu um problema mundial de produção, de freio, que teve muitas... Do airbag, talvez. Do airbag, exatamente. Isso ficou marcado porque, poxa, ela falou, não foi para 6 milhões de pessoas, né? Foi para muito mais gente. Então, imagina como acabou manchando um pouco a reputação, ou não, né? Total. Que não, mas mas eu acho que foi muito bacana o posicionamento dessas marcas, né? Porque elas foram muito incisivas, assim. Eu tenho um carro que está com você, que tem um defeito, trague aqui, eu preciso consertar, porque foi um problema de uma empresa que fornecia, né? Uma fornecedora de peças da Toyota. E óbvio que tem todo um controle de qualidade, mas a Takata acabou também atingindo carros Nissan, carros Honda, vários carros japoneses, né? Então, foi um problema realmente, não foi específico. Mas imagina, ela colocar isso, né? Até... É que nem o Cristiano Ronaldo se recusando a tomar coca lá naquela coletiva. Não, eu atendi a Toyota justamente nessa época, em que tinham campanhas de recall, sei lá, quase que mensalmente ou bimestralmente. Então, eu sei bem do que você está falando, e inclusive na época, não sei se mudou hoje, mas a legislação era muito ruim também. Então, eles tinham que anunciar na TV, porque a legislação meio que... Na verdade, eles cobram que você consiga alcançar aquela pessoa que está com o carro, né? E recall é uma coisa muito complicada, porque às vezes você só tem quando você compra um carro da concessionária, você tem às vezes os dados do primeiro dono, mas aquele carro já foi... E esse primeiro dono já perdeu o contato também, e a montadora acaba perdendo contato, porque normalmente são pessoas que não voltam na rede de concessionárias para fazer a revisão. Então, é complexo essa comunicação, mas ela tem que fazer comunicação por carta, comunicação em veículos grandes. Agora, eles liberaram também para as mídias sociais, para usar as mídias sociais para tentar alcançar as pessoas. Então, é um trabalho bem responsável. Mas eu vi algumas ações assim, além disso, sabe? De colocar tipo um pit stop num estacionamento de um parque, Vila Lobos.
via lá o cara chegando com um Toyota, um Honda, não sei o quê, eles abordavam para meio que, entendeu? Então, via ações assim, além do que era pedido por legislação. Acho que esse é o tipo de postura que faz das japonesas o que elas são e que tem o nosso respeito e que apesar de qualquer crise, você ainda respeita e ainda vê o carro com bastante segurança. Né? E te digo mais, te falo com propriedade, eu estou trabalhando assim com consultoria automotiva, implementação de padrão, processo, desde a época que nós desenvolvemos aqui no Brasil o Toyota Way, o manual, né, o TSW, né, que é o processo de vendas. E assim, no fundo, eu já trabalhei com diversas marcas. Cara, é copy-paste Toyota. Total, cara, total. Eu ia te falar isso. A Toyota é uma referência, é muito legal. Tem que ter muito cuidado para não deixar a marca de uma concorrente ali no manual. Mas assim, o Toyota Way em si, a filosofia deles, isso aqui é o forte. Talvez por isso que esses incidentes que ocorreram não tenha quebrado a reputação da marca pelo histórico, né? Exatamente. É uma marca com crédito, né? Exatamente. Adelante. E falando de carro também, aí eu faço a pergunta para você, a pergunta do milhão, a pergunta aquela da pílula azul ou da pílula vermelha, porque a gente gosta do quê? A gente gosta de baixaria, então essa pergunta é muito baixa, vamos lá. Por que carro, Milene Rios? Por que carro? Você poderia ser uma executiva de comunicação de uma empresa, de uma multinacional, etc. Por que carro, Milene Rios? Nossa, essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Ai, como eu invejo o seu trabalho, você não sei o quê. E eu caí completamente de paraquedas nessa história. Para vocês entenderem, na época da faculdade, eu fui a última ali, eu lembro da minha turma, a tirar minha CNH. Porque eu não tinha dinheiro para comprar meu carro, então eu não tinha o menor interesse em ter minha CNH, né? Eu não morava mais com os meus pais, porque eu fui fazer faculdade em Santos. Então eu não tinha interesse. Tinha minha magrela e eu era muito feliz, né, com ela. Então foi muito louco, assim, porque eu realmente meu pai gosta de carro, eu tenho memórias afetivas com meu pai com carro, mas como qualquer outro homem normalmente era, ainda mais na época dele que as coisas eram mais difíceis. Então, ele não era um cara que acordava para assistir Fórmula 1, ele não é um cara que fazia do carro uma coisa da nossa rotina, como hoje o carro é uma parte da minha família, ele faz parte de um processo que eu tenho com os meus filhos, enfim, ele tá inserido nisso. Do meu pai, não. Então, eu não tive isso do meu pai, não tive isso da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fui muito assim, né? De falar, de chegar, de conversar, de conseguir. E aí, eu fui para o jornalismo, eu já sabia que era isso que eu queria fazer desde o começo. E lá, esse meu perfil mais atiradona, meio... Eu não tenho vergonha de pedir as coisas, de fazer, sou super curiosa. E aí, eu estava numa agência trabalhando como estagiária de assessoria de imprensa. Então, eu fazia um trabalho desgraçado, com perdão da palavra, que era ligar para jornalista por jornalista para perguntar se ele recebeu o release, se ele tinha intenção de publicar. Eu fico pensando hoje, com a minha vida, se eu recebesse a ligação pentelha que eu tinha que fazer... Como é que eu não ia reagir? Um super trabalho, assim, de quase tirar grampo de papel, né? E aí, assim, eu não estava feliz naquilo, né? E eu lembro que tinha um núcleo atrás, nessa mesma agência, que fazia matérias editoriais e tal. E um dia eles precisavam de alguém que o freela deu um cano, precisava entregar uma matéria de mergulho. E eu levantei a mão e falei, vocês não querem que eu faça? Naquele desespero, eu nem daquela área era. Os caras falaram, você acha que consegue? Opa! Eu passei a noite estudando sobre mergulho. Quais eram os principais pontos, as coisas, não sei o quê. Eu trouxe uma matéria que eles falaram, uau, você tem que vir para cá. Porque parecia que eu tinha ido mergulhar em Bonito. Porque eu estudei tanto, consegui umas fotos de divulgação, enfim. Aí eles me puxaram. Quando eles me puxaram, eu comecei a escrever para as revistas que eles tinham de customização, e uma delas era de uma rede de concessionários, que é a Altstar. E aí eu comecei a fazer essa revista da Altstar e comecei a escrever sobre carro. E antes eles faziam um rilizão mesmo, mas eu comecei a querer entender. Aí eu, atrevida, né? Estudando e tentando e perguntando e tal, até que eles ganharam um projeto da Red Bull para cobrir a Stock Car.
E aí eles falaram assim, pô, a gente precisa de uma pessoa pau pra toda obra. É Quem? isso, é o perfil, entendeu? Não foi porque eu tecnicamente sabia, eu tinha um talento pra isso. Não, eu tinha talento pra resolver BO. E aí o que aconteceu? Eles me jogaram, era uma menina, eu tinha 20 anos, 21. Eles me jogaram ali no paddock da Stock Car e falaram, se vira. Tipo, preciso disso. Eu era meio que uma quebra-galho. Quando eu vi, eu falei, eu fazia um trabalho que era mais simples, porque eu era meio estagiária. O meu acabava cedo, eu sentava no box quietinha e ficava vendo os mecânicos trabalhar. E aí ficava esperando uma oportunidade, porque eu era curiosa, deles acalmarem para eu fazer umas perguntas que eu tinha notado alguns movimentos, eu queria entender algumas coisas. E no começo eles me acharam meio pentelha mesmo, né? Mas depois um ou outro tinha o maior prazer de me explicar, porque eu tinha muito entusiasmo em perguntar e em aprender. Claro. Então tem gente que gosta, né, de passar conhecimento. Tem gente que é fechada, turrona, tal, é o jeito, né? Mas eu consegui encontrar umas pessoas muito bacanas no meio do caminho. E eu comecei a aprender sobre carro na parte mais graxenta, que é a mais difícil, né? Então, com competição, eu fui aprender de cambagem, diferencial, umas coisas que é mais difícil, assim, né? Então, foi muito legal. E oh, perdão, desculpa. Não, vai. E esse amor de primeira vista, essa paixão da primeira vista, tudo isso aconteceu em Santos? Do quê? De trabalhar na TV Tribuna, na TV ou na afiliada, Não, porque- no jornal? porque- Você exato. estudou lá e começou a trabalhar com carro lá ainda ou não? Não, isso já estava aqui de volta, já perfeito. estava me formando já estava no final da faculdade. Lá em Santos, eu acabei caindo na Rádio Jovem Pan, então eu fazia a rota do dia, eu ligava Tá. em todas as polícias, corpo de bombeiros para saber o que aconteceu, fazia uma notinha, o que, quando, onde, como e por quê. Eu tinha que responder essas perguntas, fazia uma notinha, entregava para o pessoal que era o locutor. E nessa época, a Solange Freitas, que é uma jornalista lá em Conheço ela. Santos, inclusive foi candidata a deputada e tal, ela era uma dessas apresentadoras. E ela gostou tanto do meu trabalho, porque eu fazia com tanta vontade, que ela me chamou quando ela foi para a Tribuna, para trabalhar na Tribuna com ela. Então também eu tive muitas pessoas que foram me puxando pelo meu trabalho, mas elas foram abrindo caminho, né? Então é muito bom quando você vem com o seu trabalho e tem alguém que segura a sua mão. Né? Rosana Vale também? Rosana Vale, trabalhei com toda essa turma. Tá. Então, foi muito bacana porque eu tive uma condução muito legal, né? Meu trabalho sempre abriu portas e eu encontrei gente muito especial que segurou a minha mão, que hoje é o que eu tento fazer com todo mundo que me Claro. procura. Legal. Porque eu sei o quanto isso Importante, foi importante, foi decisivo para que eu chegasse onde eu cheguei. Porque a hora que eu entrei naquele paddock ali e eu vi o barulho daqueles motores, é um negócio inexplicável. É um negócio que eu falei, eu quero passar o resto da minha vida nesse ambiente. Eu não sabia nada, as pessoas olhavam para mim com desdenho. Óbvio, tem muito machismo. Eu caí lá, tinha aparelho nos dentes, eu andava de calça jeans, um Nike Shox, lembra? Nike Shox. Então, eu era uma criança para os caras, né? Então, mas eu senti, mesmo com essa... É uma coisa meio hostil, mas eu senti que dali eu não ia mais sair. Puta, que legal. Não, que meu. legal. E eu tenho uma história, muito parecida com essa sua. Meu pai, ele acordava de manhã pra assistir o Ayrton Senna. E eu assistia com ele, né? E, quando o Senna teve aquele episódio lá Sim, do enfim, acidente. do acidente. Eu lembro onde tudo eu mais. tava. Tava numa Não, praça todo de mundo pedágio indo pra São Roque, notícia no rádio que ele tinha Não, foi morrido. Eu terrível estava aquele voltando dia. de Araraquara. Todo mundo sabe onde tava. Sabe. Né? Não, todo Eu estava mundo. voltando de Araraquara. É que a nossa memória ela é seletiva. Por exemplo, você lembra onde você estava quando um avião bateu lá nas Torres Gêmeas? Sim. É um negócio Você que tem- marca, né? Eu me Eu lembro. lembro, eu tava chegando da escola. 3 dias na depois, onde você portaria. estava? Não lembro. É porque não lembro. Nossa Loucura, memória né? ela é seletiva, é muito louco isso daí. Então, assim, do Senna também eu lembro perfeitamente onde eu tava, o que eu tava fazendo e tudo mais. E, chorei pra caramba, fiquei com medo de dormir, queria dormir com meu pai, com a minha mãe, etc. Tamborello. Só que, com a fotografia, olha que engraçado, hein? Comecei com a fotografia como hobby. E a fotografia, ela também foi me abrindo portas, semelhante ao que você falou, né? Com o que aconteceu na sua vida. Eu acabei fazendo foto pro Instituto Ayrton Senna. Nossa. que bacana. Eu fui fazer a cobertura, eu era fotógrafo oficial do lançamento da McLaren Senna que rolou em Interlagos um pouquinho antes da pandemia. Que animal. Que eu acho que foi em 2018, foi em 2019, se eu não me engano. E, então imagina, eu fã pra caramba do Ayrton Senna
e Fotógrafo oficial da Inclusive, eu fiz as fotos para a Heineken quando houve também um outro evento, o primeiro tributo ao Senna, que fechou ali toda perto ali de Ibirapuera, o entorno de Ibirapuera, onde os carros que o Senna dirigiu estavam lá. A Toleman estava lá, a Lotus estava lá, só não estava a McLaren, que era o carro que até hoje é o carro que eu queria ver. E aí teve um evento, ou melhor, teve antes da pandemia também, teve o Grande Prêmio do Brasil, e aí o Bruno Senna, ele ia correr, dar uma volta ali com essa McLaren. Eu não fui escalado para trabalhar. Eu falei, eu faço de graça. Porque eu vou chorar quando eu ver esse carro do Senna. Eu vou chorar muito. E não consegui até hoje ver. Só lá no Instituto, porque tem uma vitrine lá, né? Desculpa tomar o seu tempo. Imagina, eu gravei, foi muito legal. Uma vez eu gravei um conteúdo para McLaren. Eu gravei para o YouTube oficial da McLaren no Brasil, né? E tive a sorte de um dos carros que caiu na época em que eu gravava para ele ser a McLaren Senna. E é muito louco assim você entender dentro da McLaren como esse projeto foi desenvolvido, porque realmente teria que ser o carro mais foda, com perdão da palavra, que a McLaren já fez para a rua, que pudesse andar na rua também. Então tudo nele era no limite, porque o Senna era no limite. Então assim, é muito louco porque os engenheiros que desenvolveram, o nome não é Senna por um nome comercial, por um nome... É um nome realmente porque quem desenvolveu pensou como seria a McLaren se o Senna que desenvolvesse ela. Então, a história realmente por trás do carro, apesar dele não ter participação nenhuma, tem muito dele naquele carro, sabe? Pra você ter ideia, embaixo, assim, eles colocaram... transparente da porta, que era para você ficar olhando o chão, tipo, você olha o chão, tá ali, sabe? Então eles colocaram uma porta, parte inferior, transparente, para ele ser essa coisa visceral, assim, sabe? Assim, é muito animal, é bruto, muito animal. Puro, né? Não, o motor tem revestimento com um papel meio de ouro, assim, que também ajuda na questão da temperatura. Gente, é assim, um negócio de sofisticação tailor-made, né? Feito sob medida mesmo, bem customizado, exato. Né? Não, foi animal. E esse evento aí que ocorreu, né, da McLaren Senna no Autódromo de Interlagos, foi legal também porque eu conheci o Rubinho, eu conheci o Sete Câmara lá. Legal. E, pra mim, eu tava no céu ali, fotografando e ganhando por isso. Então, eu tava... Hoje uma época eu fiquei na dúvida, assim, se eu queria mesmo o jornalismo, né? Porque eu namorava, na época, um menino que estava estudando engenharia. E ele, estagiário, ganhava o que eu ganhava formada, assim. Sabe quando te dá uma crise de... Eu falei, cara, que foda. Desculpa o palavrão de novo. Porque eu sempre quis ter minhas coisas e tal. E a gente estava meio que caminhando, eu achando, né? Que eu ia casar com ele e tal. Claro que não rolou nada. Não chegamos nem perto disso. Mas você acha que toda pessoa que você vai ficar junto o resto da vida. E aí eu falava assim, cara, como que ele tá tão bem e eu tô tão mal? Vou sempre viver na sombra dele. Eu queria estar mais junto, né? Mais parceira. Não tinha problema em relação a ser menos, mas eu não queria ser tão menos. E aí eu surtei e falei, eu vou fazer arquitetura. Fazer arquitetura, porque ele era engenheiro, então eu vou fazer arquitetura, isso vai me dar dinheiro e tal. Gente, quando eu entrei na arquitetura, eu tentei ainda por 6 meses. Eu fui resiliente, eu fui brasileira, mas eu não sabia desenhar, um nada. Eu não tinha esse talento. E aí foi muito interessante, porque eu tive logo de cara essa conversa comigo mesmo. Tipo, eu sei fazer um negócio e eu vou fazer dinheiro fazendo o que eu gosto. Porque se você não faz o que você não gosta, a chance de realmente você ter sucesso já é muito menor. Infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem exercer uma profissão daquilo que gostam, que elas gostam daquilo tanto, que é apaixonado. Que elas gostam Infelizmente, tanto. Né? Em falar em profissão, atualmente você exerce o cargo de gerente de conteúdo. Isso. Tá? Mas se não bastasse ser exibida, né? A gente já viu desde a tua chegada que você precisava ser gerente de conteúdo da Rede Globo. Para mim é exibida, não é, Bob? Vai arranjar problema pra moça. Não, mas não é possível. Arranjar problema pra ela. Me fala o que é esse gerente de conteúdo na Rede Globo esbarrar com aqueles padrões globais. Como que é isso? É muito legal porque eu trabalho no programa Autosport já. Tem 11 anos que eu tô lá. E
E eu faço jornalismo num programa que é do marketing da Globo, né? Então tem um primeiro pênalti aí, porque eu queria mostrar muitas marcas, fazer as coisas que eu já estava fazendo dos jornais que eu trabalhei, dos sites, e ali tinha uma coisa muito diferente. Tipo, primeiro que o carro é um entretenimento com carro, não é o carro puramente carro, um review de um carro, uma avaliação de um carro. Não interessa para um público, a gente atinge 7 milhões de pessoas no domingo de manhã. Se eu ficar falando, olha essa roda, olha esse parafuso, olha esse volante, isso talvez não interesse para sua mãe, para minha mãe, para as crianças, enfim, tem que ser um programa da família. Então eu fui quebrando muitas coisas que eu tinha aprendido para conseguir realmente entender como que era o programa. E aí foi muito legal, porque eu fui entendendo que a gente precisa falar de carro com quem não necessariamente entende de carro, com quem não necessariamente goste de carro. Então, isso era mais difícil ainda, que era transformar o carro num... Porque a gente pode não ser aficionado, tal, mas todo mundo aqui tem uma memória afetiva com carro. Todo mundo aqui tem pelo menos um carro na garagem, ou divide com alguém, ou a mãe tem, ou enfim. Em algum momento você vai precisar cuidar daquilo, escolher um carro, enfim. Né? Não tem como muito fugir disso. Agora, as gerações estão tentando fugir disso, mas a maioria de nós, assim, da outra geração, ainda tem essa questão. Então, a gente precisava falar com esse público, que tem um carro, mas simplesmente para usar, mas simplesmente para... E é um exercício animal, porque a hora que você consegue atingir esse público, você atinge a maioria das pessoas, né? Então, assim, o meu maior prazer hoje é sentar numa padaria, domingo, tomar um café, e quando acabou o autoesporte, eu começar a ver os comentários que geram ali na mesa. Eu já fiz isso várias vezes, né? Você vai disfarçada, com óculos escuros? Imagina, não, porque eu não apareço em todos, né? É legal esse meu processo também no autoesporte, porque... por 10 anos, eu só participei do conteúdo. Entrei como produtora, eu pensava nas pautas, eu fazia acontecer. Se chegava, eu conhecia as fontes, porque eu já vinha trabalhando no G1, no Jornal do Carro. Então, eu já vinha com uma bagagem. Então, eu conhecia as fontes, as pessoas, os carros. Eu só não conhecia o formato autoesporte de fazer. Eu acho que é interessante se explicar para nós o que faz o gerente de conteúdo. Na realidade... Todas as ideias surgem da tua cabeça? Não só da minha, eu tenho um par lá também, e os repórteres e os pilotos também, eles trazem sugestões. Mas nós somos a base dessa parada de conteúdo. Então, a gente tem que estar ali fomentando, levantando, caçando, abrindo gaveta, conversando com gente, entendeu? Diria assim que uns 60%, 70% da pauta vem dessa base, né? Eu tenho um par hoje no autoesporte que a gente é focado nisso. E aí nós temos nossas ajudas, nossos braços ali para fazer a coisa acontecer. E aí vem dos pilotos uma pauta, vem dos repórteres uma pauta e tal. Mas eu sempre cuidei mais do conteúdo em si. Então, eu pensava na pauta, pensava tudo. E se chegava na oficina e ela era feia, amigo, eu tirava uma tinta de não sei de onde, começava a pintar, porque eu sou responsável por aquilo dar certo, né? Então, da ideia, execução, a entrega, né? Então, é um trabalho absurdo, assim, que não é visto. Isso é legal da gente falar, porque na TV, se você for pensar, se o motorista que dirige a van não estiver bem... Tudo aquilo que eu marquei, que a gente combinou, que estava ajustado, cai tudo por terra. Então, é um trabalho, uma engrenagem que um precisa muito do outro. Para aquele produto final aparecer no ar, a gente tem matérias lá que tem 5 minutos em média, 4, 5, até 9. Mas a gente leva para fazer 5 minutos em média, 2 dias intensos de gravação. Para transformar em 5 minutos. A galera nem imagina o trabalho porque é uma imagem a cada 2 segundos. Tantão uma imagem, uma ação diferente, não sei o quê. Vamos levar o carro para a pista, vamos levar o carro para a areia, vamos levar o carro e jogar dentro do mar. E tudo isso, entendeu? Então, assim, a logística para fazer aquele negócio que a turma senta e assiste em 27 minutos e fala, nossa, eu fui fazer xixi e acabou o programa. Pra gente, então, que tá vindo de semanas, meses gravando, é um negócio mais insano ainda. Esse é um braço, né? É o que você faz na televisão. Mas a gente acompanha muito o movimento que você tem fora da televisão também. Então, assim... Eu queria que você tentasse esclarecer para nós
Vou dar um exemplo, tá? Você me corrige porque eu não tenho esse conhecimento. Vamos imaginar que é o lançamento do Gran Coupé M8 Special Edition lá da BMW, carro sem turbo, um Power 300. Aí a BMW ou um grupo de concessionárias te chama para fazer esse lançamento. Você não conhece o carro. Aí você precisa se preparar e estudar sobre esse carro. Sim. Além de você ver tecnologia, versão, fibra de carbono, enfim, tudo aquilo, aceleração, 0 a 100 em 3 segundos, você ainda tem também que pesquisar concorrente, por exemplo, o Porsche, o Panamera, o Turbo, mais o AMG lá, acho que é C63, sim, alguma coisa. Você ainda tem que ir em busca disso para ter argumento para poder fazer uma comparação um com o outro. Sim. É mais ou menos isso o trabalho ou não? No auto esporte a gente não faz comparativo. É muito legal porque eles nunca vão colocar juízo de valor, tá? Então, quando eu faço as matérias editoriais, eu preciso ter pelo menos 3 marcas participando daquele negócio. Então, por exemplo, eu vou criar um SUVs turbos. Uhum. Então, é uma tendência de SUVs turbos. E aí eu pego lá 4, 5 representantes e vamos mostrar na pista qual que é a diferença disso, qual foi a diferença que eles precisaram fazer de engenharia, qual de fato é o ganho para você, como eu cuido desse novo motor, exige alguma coisa de diferente, porque a gente não tinha isso, passa a ter. Então eu pego um tema, uma tendência e represento através dos carros. Eu não tenho obrigação de que eles sejam concorrentes diretos, mas eu tenho obrigação de mostrar várias marcas dentro daquela tendência, entendeu? Eu entendi agora. Porque, inclusive, eu assisti um episódio que você vai se lembrar, que é o do Jeep Commander, subindo a escada. Onde você dá aquele gritinho lá que foi... Super empolgada. Que você viu, porque aí a gente tinha o Commander lá, a gente tinha o Nivus, que é um projeto nacional também, exato. E a gente tinha o Pulse, o Fiat Pulse, que é outro projeto nacional. Então eu tinha 3 marcas, 3 projetos nacionais que são animais, eu ia falar outra palavra. Mas pode falar animais, liga, e que dão muito orgulho pra gente, pra nossa engenharia, né? Pra você ter noção, o Commander é o primeiro SUV desenvolvido fora dos Estados Unidos. Sim. Da marca Jeep. Então, ela tem várias fábricas e só o Brasil pôde liderar o desenvolvimento, porque a gente é maluco aqui, chegou com uma ideia, os caras falaram, vamos pagar para ver. A Toro foi assim também, não sei se vocês sabem do desenvolvimento da Toro, mas me contaram os bastidores, e 100% a turma do Brasil desenvolveu, fez o Clay, que é aquele modelo em argila, numa escala grande, e chamou na época o Sérgio Marchione, que era o CEO lá do grupo, ainda não chamava Stellantis, né? E levou para a sala. Na hora que ele viu o carro, ele falou, vamos fazer. E aí tem uma história que eu não sei se é mística ou se faz sentido, que desde que o Sérgio, que o Marchione falou assim, vamos fazer esse carro, vamos produzir, ele nunca mais quis ver carro nenhum pessoalmente para não tomar decisões com emoção. Porque era um risco gigantesco. E olha o que a Toro é hoje no nosso mercado. Uhum. Então, essa coisa audaciosa do brasileiro, criativa, é animal demais. Se as pessoas xingam muito os nossos carros, mas, cara, tem muito desenvolvimento nacional aqui que dá aula. O Nivus foi ser vendido na Europa. Vendi com o chamado Taigo lá fora. Então, assim, a galera aqui manda muito bem em design, em engenharia de suspensão, a gente exporta conhecimento. A Mitsubishi, por exemplo, vem os carros do Japão, eles fazem um setup brasileiro e o Japão quer dar uma olhadinha de como ficou. Porque fala, esses caras são bons, a gente é bom de buraco. É bom de buraco. Então, assim, mas a dificuldade nos transformou em especialistas em algumas áreas, entende? Sim. E a criatividade do brasileiro é um negócio surreal. Então, você pega o design do Nivus, você pega o design da Toro, você pega... Eles ganharam prêmios globais, né, mundiais de design. Então, e é made in Brasil, é animal. Esse tipo de bastidores, essas histórias, você tem que ter um podcast teu, porque você deve ter história para contar. Pra caramba. Então, acredito assim, 11 anos trabalhando com isso, né? Você deve ter, assim, centenas de horas de gravação. Vários carros, assim,
sei, uns 200, 300 carros já pilotou? Mais, eu fico contando agora. 400, 500? Com hoje, 685. 685. Agora, aproveitando que você tem esse histórico, e as situações inusitadas como essa? Você tem algumas histórias inusitadas para trazer pra gente? Eu tenho histórias super legais, assim. Uma da que eu me recordo, assim, rapidamente, a gente foi para a Itália para fazer um tour lá na Itália. Aliás, todo mundo que é apaixonado por carro tem que fazer esses passeios por lá. E aí a gente foi no museu da Lamborghini, que hoje pertence ao grupo Volkswagen. Então, é um museu maravilhoso e tal. E aí a gente descobriu que perto de lá tinha o museu Ferruccio Lamborghini, que é o museu comandado pelo filho dele, o seu Tonino Lamborghini, que tem realmente a história do senhor Lamborghini. Porque nós queríamos ouvir da boca do filho, que é o que a gente tem de vivo hoje, como foi a treta do seu Ferruccio com Enzo Ferrari, que é uma treta clássica que fez com que o Ferruccio, que era um fabricante de trator, fosse construir o esportivo dele. Vocês sabem dessa história? Eu não. Então eu vou contar. Conta pra nós. O Ferruccio Lamborghini construía trator na Itália. E o Enzo já fazia seus carros, seus Ferraris. E óbvio que era um entusiasta, o seu Ferruccio gostava muito e pediu e comprou uma Ferrari do Enzo. E o que eu lembro da história, ele foi reclamar do acerto de suspensão. Ele achou uma porcaria o carro. E ele fazia suspensão de trator. Então diz que ele foi falar com o Enzo, mas imagina um italiano, o tonzinho que ele foi falar, né? Com o Enzo Ferrari, outro italiano, que o carro dele devia ter falado: esse é uma porcaria. E então foi lá falar que o carro era uma porcaria. E aí o seu Enzo Ferrari, puto, falou: não gostou? Faz o seu. Pois bem, nasceu assim os carros da Lamborghini. Então, é mesmo? Juro assim? Por Deus. Boa. Foi assim. E aí a gente foi ouvir essa história da boca do filho dele. E o filho dele falava: mas chegou pro meu pai e falou: vai lá e faz o seu. E o filho conta puto também. Que tipo, como que um cara fala isso? E aí meu pai foi lá e fez um carro muito melhor, com suspensão, não sei o que, não sei o que. Então é animal essa história, né? Só que foi muito louco, porque a gente tava lá na maior expectativa. A gente chegou e o tal do Tonino não chegava. E a gente lá esperando e falou: qual Lambo que ele deve ter, né? A gente aqui a gente brinca que é o baixo end, né? A gente lá sentado tentando entender qual Lamborghini que ele tem. Todo mundo olhando o cara chegar, né? Quando o cara chega, ele chega de Jaguar F-Pace. Ai, a gente deu tanta risada. Maior expectativa, o cara chega de Jaguar. Então, assim, são umas histórias que a gente fala: cara, se a gente contar, ninguém acredita. A gente, uma época, até fez no Instagram, né? Porque a gente não tem Instagram oficial do Autosport, mas tem os nossos. Aí eu e o piloto, a gente brincava: é verdade ou mentira? Verdade que o herdeiro do senhor Lamborghini anda de Jaguar F-Pace? A galera falou: mentira. E era verdade, né? Mas ninguém vai acreditar, né? Maravilhoso. A gente só não gravou porque era uma época que você não podia sair gravando como hoje, né? Descaradamente, a gente grava tudo, depois a gente pede desculpa. Mas na época a gente ficou meio contido, assim. Mas é uma história inacreditável, né? O cara tem um arsenal lá pra... E falando agora em F-Pace, I-Pace e todos os Paces da Jaguar, o que você acha do design da Jaguar? Eu gosto muito desse novo design da Jaguar. Jaguar não são carros que me apetecem. Eu tenho uma galera que é aficionada naqueles Jaguares mais antigos, né? Sim. Década de 90, tá? Aquela farol redondinho, tal. Aquilo tudo me dá uma barca, né? Eu não curto isso, né? Me dá um negócio. Eu gosto de coisa moderna, nova, tal. E aí, quando veio essa linha Pace, eu pirei. Realmente, o cara, hoje o Tonino, ele é um designer. Então, ele faz óculos, ele faz objetos para casa, chama Tonino Lamborghini, é uma marca de design. E ele, então, preza muito pelo design. Para ele ter escolhido para o dia a dia dele um Jaguar F-Pace, é uma mega propaganda para Jaguar. Ela devia saber disso. Claro. Porque o cara é designer, o cara é herdeiro do seu Lamborghini e escolheu um Jaguar F-Pace. Então, assim, é muito louco essas coisas. Fica a dica pro marketing da Jaguar. Exato, fica a dica. E o New Defender, o que você achou? Eu adorei o Defender, eu acho que é uma proposta, o pessoal falou muito, mas
combina total com os dias de hoje, né? Um capô invisível, imagina, para te ajudar. Puta carro. Animal, e toda aquela história, e trazer, né, aqueles rebites e tal, trazer essa identidade para quem teve porque aquele carro era demais, né? Eu lembro que eu tinha uma chefe nessa agência que eu trabalhei, do Red Bulletin, que ela chegava com a Defender dela. Essa mulher, para mim, era a mulher mais foda do planeta, porque ela tinha uma Defender. Então, assim, é muito louco, porque era um estilo muito diferente, né? Eu acho que modernizou, tal, mas eu ainda acho ela extremamente bonita, mesmo nessa repaginação. É um carro que teve que morrer, gente, por uma questão de segurança, de legislação, porque hoje até o quanto o carro atropela um pedestre, se a montadora não tiver uma série de recursos, ela não homologa mais o carro. Então, assim, é uma questão realmente quanto ele polui, emite de poluentes. Sim. Então, tem carros que você não conseguia mais fazer adaptações. Você tem que matar mesmo e começar um novo projeto. Então, as coisas evoluíram, né? Tem gente que fica com muita saudade e tal, mas a gente tem que entender que é um processo para melhorar a vida das pessoas que não estão dentro do carro, mas estão no entorno do carro, como um atropelamento, né? Sim, enfim, claro. As emissões, né? Porque todos nós somos atingidos. E você acha que ele aguenta uma subida de escada também? Aguenta mesmo. Aguenta, então, além de design e tecnologia, ele é forte mesmo. Aguenta. A gente tem que respeitar muito. Eu sou suspeito para falar da Jaguar. Jaguar Land Rover eu acho uma puta marca e eu gosto muito daquele estilo britânico de ser, sabe? Eu gosto muito. Você sabe que tem uma parada muito louca, né? Porque eles até lançaram uma tendência que na época você comprava uma Land Rover e vinha com aquela bandeirinha da Inglaterra. Sim. Aquilo virou tanto sucesso que eles começaram a vender como um acessório. Todo mundo queria, faltava a Se droga eu falar que eu comprei eu tenho no meu Tá computador. Comprei não, foi minha mulher que me deu, eu tenho no meu computador. Todo mundo, porque era uma coisa diferente, né? Pô, Grã-Bretanha, então tipo, uau, né? Vou ter essa bandeira aqui. E isso fez tanto negócio que começaram a fazer bandeirinha da Alemanha para você colocar nos seus Volkswagen, nos seus Audi. Eu não sei o que é fake e o que é fato, essa é a verdade. Mas eu ouvi dizer que isso foi devido à fusão que teve entre a Jaguar Land Rover com a Tata Motors. Tá. E eles, obviamente, eles não queriam perder o posicionamento de marca, né? Aquele conceito único aqui que eles chamam muito heritage, né? Sim, que é a herança deles. E eles deixarem gravado bem assim acentuado que permanece sendo um carro britânico. Ah, interessante. E não Faz indiano. sentido, né? Já porque a hora falaram que você isso faz pra o mim. grupo, E eu sei que isso virou uma moda, e aí todo mundo começou a pôr. Aí a Volvo tem também da Suécia. Então, começou assim, por uau, né? Super legal. Aí você vê um Gol lá com a bandeirinha da Alemanha. Legal demais. É boa. Aliás, você curte também uns carros mais antigos assim? Eu não conheço muito, né, de carros antigos, realmente, como eu não fui introduzida nessa história de carros, então, a partir do momento que eu entrei, eu estudei de onde eu entrei um pouquinho para trás. Então, eu sou da década de 90 para frente, eu consigo conversar e entender. De 90 para trás, só os mais emblemáticos, né, que eu tenho um pouco de história. Meu filho, outro dia, passou por um Fusca e falou assim, nossa, mãe, parece um Porsche. Eu, não, moleque, você não falou isso. Que legal, né, porque, tipo, tem referências, tal. Eu falei, mentira, você tá falando isso? Ele falou, sério, mãe? Eu falei, filho, você é um gênio, tem realmente, porque o moleque gosta de carro, né? Então, assim, é bonitinho de ver. Então, eu sei dos mais emblemáticos, mas eu não tenho um conhecimento aprofundado. Mas adoro história de carro, né? Porque... E o que seria um modelo vintage, assim, do nosso mercado, que você fala, nossa, esse daqui é antigão, queria ter... Por exemplo, meu avô, ele tinha Del Rey. Del Rey. Então, eu gosto muito de Del Rey. Eu dirigi um Del Rey, foi a coisa mais divertida que eu fiz na minha vida. Eu tenho, porque aquele motor era 1.6, Ai, deixa eu colocar aqui. Putz, como foi divertidíssimo. Minha risada é a mais genuína possível, porque ele tava redondo. O carro tem não sei quantos... Um motor Pode pesquisar aí, que a gente quer ver. Vou pegar. Motor maravilhoso do carro. Depois a gente bota aí no vídeo também para turma ver esse sorriso. Enquanto ela está fazendo essa pesquisa, vamos esclarecer uma coisa aqui para os nossos ouvintes e quem está vendo a gente também. Sim. Especialmente nesse programa
o termo foda é permitido. Ah, sim. Não precisa pisar em ovos, que a gente sabe que você gosta de falar foda. Então, Não, quem manda aqui Não, hoje é a porque Milene. tem palavras, gente, tem palavras que não expressam o que é o É o que eu sentimento, falo. tudo É o bem? que eu falo. Não é? Desculpa. Um bom palavrão colocado no De local uma certo, forma na hora exato. certa. Ele passa, né? Ele é libertador. Ele passa. Ele te liberta. Não, o pessoal vai falar mãe de 2 filhos verdade. falando isso. Muito. Não, Eu mas também, em casa eu eu tenho não falo. 2 bebês em casa, Então, quase. não, mas em casa eu não falo. Eles não vão ouvir esse podcast, eu juro. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Mas foi demais, porque essa história desse Del Rey, ele era de uma senhorinha, aquelas histórias, né? Era de uma senhorinha maravilhosa, cuidou dele, único dono, foi do esposo, depois ficou com ela como memória do marido e tal, e acabou caindo nas mãos do meu pai. Meu pai cuidava com um absurdo de um carinho. Aí eu fui pôr as crianças, eu sou mó da pegada da segurança, né? Cheguei lá, falei, preciso pôr a cadeirinha. Como? No cinto de 2 pontos. Aí eu falei, vão assim mesmo. Aí fui pôr as crianças, como que os cintos já não funcionavam mais? Falei, vamos assim mesmo. é isso aí. Que Deus nos ajude. E aí eu peguei o carro, já estava no interior, em Itatiba, e fui até Morungaba tomar um sorvete com as crianças na sorveteria. Coisa que a gente também Sim. fazia de sentar, pegar. Hoje é tudo meio gourmetizado, mas eu Verdade. quis levar eles para esse tipo de passeio. E foi tão legal que essas crianças riram. Tenho a foto deles aqui também. Porque primeiro, eles estavam fora da cadeirinha, sem cinto. Aquilo era muito legal Sim. para eles, né? Pô, Então, a gente tem que colocar Era- isso na edição, cara. eu vou colocar Esse aqui. documento, foto, essas coisas. Tem que colocar na edição. Não, isso é se- bacana. Eu tenho, né, vou velho? mandar pra a gente vocês. coloca. Tipo, mas vivendo ilegalmente. Eles falam, minha mãe tá muito louca de Mas permitir esse isso. negócio de viver legalmente é muito louco, porque eu sempre volto essas conversas com pessoas assim que têm a mesma faixa etária que eu viajava, meu avô ele morava em Tatuí, no interior de São Paulo. E a gente viajava, numa Paraty, por exemplo, no porta-mala da Paraty. Não, quem não, cara? Uhum. Na E era tampa da muito, caravan. era muito legal, era muito divertido. Belina, Era eu sou da época muito da Belina, divertido. porra. Já ouviram falar nisso? Claro. Já andamos na Belina. Já Pra mim mesmo? você pode perguntar, né? Você Eu conheço descia- a Belina, mas... certeza. Você descia com os colchões da praia já esticados É, lá pra criançada, é tipo né? isso, Não tipo era isso. isso? Pra passar o Muito feriado bom. na praia já com o colchão ali esticado. Muito E aí, Milene, bom. quando você procura aí a minha pergunta que eu ia Pode fazer era o mandar. seguinte. E aí, depois que meu avô teve o Del Rey, meu pai também comprou um Del Rey e tudo mais, e depois ele comprou um Versalhes, então assim, são 2 carros que eu tenho Sim. memória afetiva e tal. Então, e o Versalhes, ele é, sei lá, eu lembro que o do meu avô era 94, 90, não, minto, 98, se eu não me engano, tá? Então, dessa década de 90 que você falou, começou a se interessar um pouco mais, você tem algum modelo que te traz uma saudade, ou você fala, putz, eu queria ter esse carro antigo e tal? ou não? Eu entrei recentemente num Uno 84, assim. E eu lembro que a da minha mãe tem um Uninho 85, assim. Então, ver aqueles botões aqui, o quadrado, né? Aquele porta-objetos que ele corria, assim, abria. Sabe Tinha assim? até cinzeiro esses carros Era mais cinzeiro, antigos, era um né? cinzeiro, né? Não é um porta-objeto, a gente chama de porta-objeto, mas aquela porra era um cinzeiro. Então, assim, e mexendo, assim, sabe aquele... Cara, que demais, como o banco quase que pulava, né? Né? Pra você entrar, um banco macio e tal. Eu dirigi e achei tão, tão gostoso, e eu brinquei, né? Que, cara, a felicidade tá na simplicidade, né? Verdade. Quando a gente lembra o quanto a gente já foi mais simples, complicou Pode crer. menos, né? Então, eu não sei, acho que quando a gente lembra dessas coisas, tem essa memória também Não, de isso- Não sei leveza. porquê, né? Esse que a saudosismo simplicidade- todo parece que a gente era mais feliz antigamente. Porque era menos pesado, tudo era menos exigido, né? Você tinha seu carrinho lá, eu não sei, eu não Parece que sei as coisas explicar. eram mais orgânicas, assim, sabe? Hoje é muita cobrança, muita tecnologia, as coisas acontecendo tudo muito rápido, muita Exato, você compra um informação. carro, você se lasca pra comprar e ele daqui a pouco tá velho, tá defasado, Exato. eu não sei, as coisas ali eram mais lentas, então você tinha um período, sei lá, de curtição e muito mais duro, né? Nossos pais tiveram muito Sim. menos oportunidades É do que a verdade. gente de ganhar, de Sim. tal. Eu tava brincando, eu tenho memórias super afetivas com meu pai pegava a gente a cada 15 dias porque ele já era separado da minha mãe. E eu brinco até hoje que meu pai não dava banho na gente, mas ficava o final de semana inteiro lavando o voyaginho dele, o golzinho dele quadrado, refrigerado a ar, porque aquilo era tudo que ele tinha.
E eu acho muito bacana isso, porque nossos pais ensinaram a gente a dar muito valor pro que a gente tinha. E hoje eu acho que a gente corre muito atrás do que a gente não tem. É verdade. Não é? E porque você nunca tá feliz, porque sempre quer mais, você sempre quer mais. Você quer sempre mais trabalho, uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, mais dinheiro investido. Você não para, né, de falar, pô, olha o que eu tenho, né? Então, eu acho que os nossos pais não tinham tanto essa ganância. Acho que a ganância é que deixa a gente cansado, que deixa a gente sempre frustrado, né? E eu tento passar isso para os meus filhos. Tanto que eu tinha um Creta e eles diziam que era o melhor carro do mundo, porque eu fiquei um tempão falando para eles, cara, esse carro é demais, é nosso carro, é o carro que a gente tem. E hoje eles falam, não tem TV, né, mãe? O Creta tem. Então, eles andam de Porsche e metem. Não tem um TV, né, mãe? O Creta tinha. Então, assim, é super interessante porque eles realmente viam valor no que a gente tinha e não no que a gente não tinha. Não que eles não pirem no Porsche, tá? Eles não são nesse nível. Mas eles sempre lembram do que o Creta tinha, porque era nosso, entendeu? Então... Milene, pergunta muito chata essa daqui que eu vou fazer. Mas hoje, você tem um Porsche ou é... Eu não tenho Porsche, não. Você não tem Porsche? Não, ainda não. Ah, que droga. Ainda não. Ainda não. Eu falando, a gente tem ganância, nunca tá contente. Ainda não. Tá vendo que essa geração não é feliz? Porque nunca Não é que eu tô vendo essa chave aí em cima da mesa e eu não sei o que é. Não, isso é um Caoa Cherry Arizo 6 Pro, a sexta maravilha do mundo. Não, é porque você Tá veio bonito, lá do né? Velocitar, né? E você, com uma mamãe acelerada, você veio acelerando pra chegar. Porque, meu, rolê, né? Rolê. De lá até Não, aqui. vim de Arizo 6, fez bonitinho. Ô, Milene, conta pra mim uma coisa. Apesar de você trabalhar na Rede Globo de televisão, né? É a questão da mídia social, tecnologia, isso teve algum impacto na tua carreira profissional? Total, porque como eu estava contando para vocês, eu tô 11 anos lá no Autosport, 10 trabalhando nessa função por trás das câmeras, desenvolvendo conteúdo para que vá para o ar, para o programa. Mas o produto que vai ao ar no programa nunca teve a minha cara, porque eu nunca dei cara a esse produto. Normalmente são os pilotos e repórteres, que são repórteres que são escaladas, que elas já vêm de TV. Então tem toda uma formação de postura, de fono. É uma outra... Na faculdade mesmo já tem meio que um direcionamento, né? Quem vai para a TV, quem tem meio que perfil e quem vai para a redação. Eu sempre fui nesse caminho da redação e sempre fui muito feliz com isso. Então nunca foi uma frustração minha, porque eu entendia que era um outro caminho que eu não tomei lá atrás e que vai te levando para uma outra condução, né? E eu sempre fui assim, atrevida no dia a dia, converso aqui com você, já acho uma pauta, já ligo pro chefe, já não sei o que, a mãe já tá falando com um monte de gente, pus em pé. Então, pelo próprio perfil, eu sempre fui muito feliz nisso. Quando começaram as redes sociais, eu comecei a falar, cara, eu sei tanto de carro. Eu podia ajudar tantas pessoas, porque, como eu falei, a gente grava 2 dias, fala com muita gente para cada matéria que a gente faz, para sair 5 minutos no ar. Então, de fato, tem muita coisa que sobra. Sim, claro. Que é muita coisa rica, né? Porque o cara também de engenharia estudou 10 anos, ele num papo ali me dá uma aula, né? De meia hora. Então, eu sou muito esponja também, eu aproveito muito essas oportunidades. E vou aprendendo com esses caras, porque o conhecimento eu acho que é o que a gente tem de mais valioso, né? Eu comecei a falar, cara, eu sei tanta coisa. Tô vendo gente fazer merda lá na hora de calibrar o pneu. Tô vendo gente errar na hora de, sei lá, e fazer a baliza. Eu tô vendo gente se lascar no posto, a mulherada sendo enganada de que precisa completar o óleo, de que precisa trocar o óleo. Eu comecei a falar, cara, eu podia ajudar mais esse pessoal. Eu falei, eu vou usar meu Instagram então, porque eu não tinha um canal, eu não tinha uma mídia. E vou começar a contar pra galera para cuidar melhor do carro, fazer escolhas melhores e tal. E comecei. E na época eu tava vindo de uma pós-segunda gestação, então já tava mais cheinha, assim, com o corpinho e tal. E eu fazia um programa que chamava Mamãe Sarada, que são uns exercícios para você ficar pulando em casa. Minha esposa comprou isso aí. Comprou, exato. Porque fica aparecendo no nosso Instagram, a gente fica procurando dietas, como emagrecer 15 quilos de um dia para o outro, e aí isso começa a aparecer no Instagram. E aí eu tava naquela fase pós-recém-nascidos, né, crianças e tal, e procurando o que fazer. Aí tinha a Mamãe Sarada. Eu falei, que nome genial, meu. Mamãe Sarada, muito bom, porque é a mamãe mais saradona. E ficava pulando lá na sala para tentar ganhar diminuir algum peso. E eu achei o nome genial. Eu falei, pô, essa é a Mamãe Sarada, porque a moça realmente é super saradona. E eu falei, eu sou a Mamãe Acelerada, porque eu desisti do exercício e pensei, bom, cada mamãe com
com seu talento. A Mamãe Acelerada não nasceu na Globo, então. Ele nasceu através da mídia. Nasceu nas minhas redes sociais. Não tem tá. nada a ver com a Globo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a incorporar que eu era Mamãe Acelerada, porque eu achei o termo maravilhoso. Porque a vida de uma mãe ou de uma mulher hoje realmente é uma vida muito acelerada. E a minha era mais porque estava sempre envolto num carro, sempre acelerando de fato, numa pista, num teste, não sei o quê. É uma pegada muito forte, né? Eu falei, cara, tem tudo a ver comigo esse termo, vou começar a brincar com isso. Então, Mamãe Acelerada, mamãe... Aí eu comecei, as pessoas começaram a me chamar de Mamãe Acelerada. Então eu ia gravar na Fiat, o pessoal, ei, Mamãe Acelerada. Eu falei, cara, esse negócio pegou. Sabe quando a coisa incorporou? Sim. E aí eu comecei a fazer esse trabalho nas redes sociais. Com esse trabalho nas redes sociais, as marcas começaram a me convidar para fazer conteúdos nos Instagrams deles, nos canais de YouTube. E eu comecei a fazer. E aí o Autosport viu isso. Ah, me deixa adivinhar É o então. contrário. Aí a Rede Globo viu e falou, quem é essa moça? Aí eu Ela falo, trabalha com a gente. Há depois de 29 anos tá lá, né? Meu Deus. É mais ou do céu. menos a história da prata da casa, né? É, isso aí. Mas eu não vou dizer que é só isso. Não foi que eles me enxergaram agora. Foi porque a TV também está passando por um processo de transformação. Lembra que eu disse que tinha uma formação, tinha uma questão de postura, tinha uma questão de fono, tinha uma questão... Sabe? Tinha uma coisa, uma plástica que a TV é muito exigente. E ela quebrou isso, porque a internet quebrou isso. Tanto faz se você é gordo, se você é magro, se você é bonito, se você é feio, se você tá acima do peso, se você não tá, se você... Entendeu? Sim. Se você levando conteúdo, credibilidade, as pessoas acreditando no que você faz, é muito mais genuíno. Sim. Então, a TV perdeu muito, acho que, para as mídias sociais por causa disso, a autenticidade, né? E aí, eles me deixaram me encaixar do jeito que eu sou hoje no programa. Então, eu não tive que mudar a minha voz, eu não tive que mudar a minha postura, eu não tive que mudar o jeito de me vestir. Porque eu o seu até faço seguidor- uma escovinha no cabelo que eu falo, meu, olha que bagunçado. Isso porque os seus seguidores foram formados baseado na Milênio Autêntica, quem você é. Então, quando pô. você fala, pô, eu vi o seu grito lá no negócio, porque, cara, eu tô 15 anos no setor, nós subimos escada com um carro mega luxuoso de 7 lugares. Aquilo é surpreendente para mim, eu imagino para quem tá em casa. Então eu retratei a imagem de quem tá vendo em casa. Chega a doer na alma, mas fala, não precisa fazer isso, tá bom. E aí ele subiu e tal, e era meu amigo também que tava no comando, então a gente tinha essa intimidade, e eu falei, meu Deus, amigo, eu nunca fiz isso. E pensando, não estragou nada da suspensão, que é o que todo mundo pensou, né? Cara, para que fazer isso, que dó. Então, assim, é muito legal porque acho que eu trago um pouco da representatividade do público, de quem está em casa para o programa. Eu não estou só eu falando, eu estou experimentando e fazendo o papel de vocês ali. Que eu acho que era uma lacuna que a gente não tinha. Porque hoje a gente tem a repórter que realmente tem, né, e conduz a coisa, ou a gente tem um piloto que tem propriedade, que anda, que sabe, que nada, e tenho eu que faço o papel de todo mundo, que pergunto, experimento, vou pro cara da cadeirinha e falo, cara, por que é tão pesada essa cadeirinha? É um parto carregar essa cadeirinha. A mãe tá com filho, sacola, cadeirinha. Então eu faço as perguntas que todo mundo tem vontade de fazer. E não foi, que são as mais simples, né? Exato, As mais que são as genuínas. mais simples, para trazer um pouco das pessoas para dentro da telinha. E tem funcionado. Então eu gravei algumas reportagens, tá? Não sou ainda uma repórter oficial. Mas eu acho que a gente está num caminho legal, que as pessoas estão recebendo bem. Exato. Você falou agora há pouco que o fato de você ter essa rotina de acordar às 5 horas da manhã e trabalhar até meia-noite, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, né? Claro. Você falou que tem 2 crianças pequenas, uma de 5 e uma... 8. E uma de 8. Como que é o seu papel de mulher, de esposa, de mãe? Se você acorda às 5, chega à meia-noite... Como que você lida com estes papéis todos ao mesmo tempo? Quando eu tive meus filhos, eu continuei nessa pegada. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que me ajudava de manhã com as crianças, uma pessoa na parte da tarde. Aí eu trabalhava triplicado para conseguir sustentar isso, porque eu precisava que meus filhos ficassem bem. Depois a minha mãe entrou muito para me ajudar. Minha mãe se aposentou, então ela conseguiu começar a me dar uma força ainda maior.
porque para as minhas crianças era um ótimo ficar com a minha mãe, e eu também fico mais tranquila, né, quando a gente deixa com a nossa mãe, porque ela é uma extensão da gente, né. Então eu sempre tive muito apoio das pessoas ao meu entorno para que as crianças ficassem bem. Só que veio a pandemia e eu fiquei muito grudada com os meus filhos, uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, assim, eu sentava para fazer todas as lições, eu almoçava e jantava com eles, coisas que eles não estavam acostumados. Então foi muito bacana porque foi um momento de reconexão. Porque eles também estavam impedidos de ir para a escola. Exato, então Sim. A gente se conectou muito, porque de fato eu não sabia quais eram as comidas, por exemplo, preferidas da minha filha, porque eu pegava ela de final de semana, normalmente a gente vai para um restaurante, então não sabia que um comia alcachofra, por exemplo, que é aquelas coisas que você só descobre se você está no dia a dia, né? Então, assim, um ama brócolis, né? Ama brócolis. Eu falava, cara, como assim ama Isso brócolis? é real? É real, eles comem, louco. muito louco. O meu menino, né, mais natureba, assim, super magrinho, tá? Adora comer coisas saudáveis, então... E assim, eu não entendia muito dessa dinâmica dos meus filhos. E eu me sentia muito culpada, porque eu estava muito ausente. A mãe se cobra. A mãe já se cobra se ela for a melhor mãe do mundo. Exato. Se ela sentir que ela ainda é ausente, ela se cobra 2 vezes mais. Só que eu também tinha muita responsabilidade financeira com as crianças. E eu sabia, eu tentava me abraçar dizendo que eu fazia tudo aquilo também para o bem dos meus filhos. Porque aquilo era o que eu melhor sabia fazer. Eu conseguia ganhar para sustentá-los tendo aquele trabalho. Então, eu não conseguia muito entender de que outra forma que eu conseguiria aliviar isso. E aí passava a me dedicar mais aos finais de semana. Então, eu comecei a investir em qualidade de tempo e não em quantidade, porque realmente a gente tinha poucos momentos para curtir. Só que assim eles vieram e assim eles foram se acostumando. Veio a pandemia, que a gente se conectou, que é lição, que eu recebo, que nanã. Quando a gente voltou, eu falei, eu nunca mais vou abrir mão disso. Então, por exemplo, hoje eu acordo mais cedo do que eu tenho que acordar para preparar a mala deles da escola, para olhar se as lições estão bem feitas, para apontar o lápis se precisar apontar. Porque eu me sinto melhor de só sair da minha casa depois que, tipo, nossa, eu cuidei deles. Então, assim, é uma coisa, fazer a lancheira. Então, assim, eu tenho que sair 5 da manhã, então eu vou acordar 3h30, porque eu não vou sair sem fazer isso. Assim como você deve ligar para eles e falando, filhos, não durmam antes da mamãe chegar, Total, que você tá louca pra ver, pra dar aquele beijão. É legal que eu falei pro meu filho agora, ele me ligou e eu falei assim pra ele, filho, a mamãe está no meio de uma reunião, mas super tranquila, né? Só que eu tava realmente, sabe aquele momento que você tá meio sem graça, assim, constrangida? Falei assim, só liga pra mamãe se for um caso de vida ou morte. Aí ele falou, mas é. Aí eu gelei, ele falou, tô morrendo de saudade de você. Que delícia. Meu, como é que você não atende essa ligação? Gente, desculpa aí que meu filho quer falar comigo, eu já volto. Meu filho tá morrendo, para que meu filho tá morrendo. Exato. Mas é um tipo de conexão que a gente conseguiu criar pós-pandemia, né? Porque antes eles nem me ligavam, tipo, minha mãe tá trabalhando, não sabe nem onde eu tava, nem como eu tava. Então, hoje eles querem saber onde eu tô, que horas que eu volto, se eu volto pra eles dormirem. Eles não dormem se eu não chegar. Então, a gente começou, dentro das possibilidades, criar. Isso me fez um bem danado, porque eu me sinto assim, eu não sou a mãe que eu gostaria de ser, mas eu sou a melhor mãe que eu consigo dentro daquele processo. Das possibilidades. Então, eu não sou a melhor esposa que eu gostaria de ser, mas eu sou a melhor que eu consigo dentro das minhas possibilidades. Eu passei de me atacar para me abraçar, entendeu? Legal. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho especialização em gestão do tempo. Eu não tô anotando aqui, mas tô anotando aqui. Eu não tô vendo nessa agenda aqui espaço para namoro. Você tem tempo para namorar? Às vezes sim, às vezes não. Isso aí dá problema. E aí? Fala aí, esse babado aí pra nós. Isso aí é pílula vermelha, né? Pílula vermelha, é verdade. Vixe Maria, isso já... assim, é muito louco porque realmente é uma rotina muito puxada. É uma rotina que agora eu tô aqui, amanhã eu sou convidada para estar na Alemanha, depois eu volto e já tenho uma viagem para os Estados Unidos, aí depois eu tenho um negócio aqui no interior de São Paulo que é uma semana. Então é uma vida muito, muito do mundo, assim, né? Muito meio desgarrado. E aí para você ter uma relação afetiva com alguém é muito difícil que alguém entenda esse tipo de rotina, né? Então assim... Nós são algumas mulheres do setor e a gente já bateu vários papos sobre isso, porque é bem difícil de achar alguém que entenda toda essa nossa dinâmica, né? Eu já casei 2 vezes e ainda assim tenho esse tipo de dificuldade, porque eu entendo, eu tenho empatia pelo outro lado, mas de fato é um trabalho que, se não tá junto, se não
não dá para explicar assim, o que é pegada, né? Porque também as pessoas te veem, ela tá lá nos Estados Unidos, ela tá lá na Alemanha, ela tá lá na Turquia. E parece que eu tô passeando na bem praia, bom, tomando. E o que a gente passa de perrengue. Não acredito. O Islam tá aí, ó. Ele sabe, nós gravamos várias coisas. Não tem um dia que não sai, não dá uma coisa errada, não tem um pênalti. Nós somos administradores de caos. Sério, quem trabalha com audiovisual, rua, essas coisas. É voo que não vem, é hotel que não sei o que, é o carro que bate, é não sei. Gente, tudo. Parece que assim, tem 50% de chance de dar errado quando a gente bota o pé na rua. É a bateria do carro, é a bateria do celular. Coisa. Se eu contar pra vocês tudo que já aconteceu com a gente, vocês não vão acreditar. Então, assim, é perrengue mesmo, perrengue. Mas a gente vai postar o quê? A gente vai levar na matéria do Autosport o quê? A parte bom, animal, né? Claro, do negócio. Claro. E a sorte é que a gente gosta muito de fazer isso, porque senão não teria essa resiliência, porque é meio soldado mesmo, né? Tomando uns tiros e desviando. Vai. Ó, a gente mesmo hoje aqui, a gente preparou aqui toda a ambientação, iluminação, o áudio, o visual aqui, né? As câmeras. Só que aquela câmera ali, ó, não tá funcionando. Ou seja, tava tudo carregado até agora, a gente pegou na hora de começar a gravação, parou. Então a gente tá só com uma câmera. Só isso daí para ilustrar que eu sei perfeitamente o que você tá falando. E aí a gente tem que... Tem tudo para dar... Eu costumava falar o seguinte, que tem tudo para dar errado e a gente tenta fazer dar certo. Eu lembro de uma vez, eu fiquei 3 anos tentando andar no Bugatti Chiron, que seria o carro mais fodástico, vou melhorar o foda agora, que a gente ia dirigir e assim, a gente batalhou muito por aquele carro. E eu lembro que a gente estava meio que na Europa e quando a gente faz essas viagens, elas são caras. Então, quanto mais reportagens eu trouxer, melhor foi o investimento, certo? Porque meu chefe vai cobrar isso de mim. Então, a gente, cada dia, grava uma coisa para tentar fazer valer a pena daquele pacotão em euros. E aí, eu lembro que a gente ia conseguir andar na França, em Motion, que é na sede, que era a antiga sede da Bugatti. A Bugatti chegou a ser vendida, foi para a Itália e tal, mas aí quando o grupo Volkswagen comprou, falou, não, vamos lá na raiz dela de novo, vamos para o mesmo lugar onde ela nasceu, que a gente vai montar a nova fábrica ali no entorno. Achei super bacana de manter a tradição da marca, né, que era de origem francesa. E aí a gente chegou lá, para chegar lá eu estava vindo da Alemanha, eu fazia uma escala na Alemanha, não lembro de onde eu estava vindo, eu tinha que chegar no aeroporto de Frankfurt para pegar um voo para ir para a França. Quando a gente chega, deu aqueles pau em aeroporto, tudo fechado, todos os voos cancelados, nananana. Aí já não tinha mais nada, não tinha mais hotel, não tinha mais... Pode deixar. Pode deixar. Aí a gente falando, quer ver que as crianças me ligando? Pode atender. Se for o filho, atende que ele tá morrendo, hein? Por favor. Deixa eu avisar aqui. Peraí. Não acabou aqui ainda. Tô gravando. Não pode cortar isso, hein? Deixa eu ver. Não pode cortar isso. Oi, meu amor. Mamãe. Eu tô gravando ainda, tá? Ouvi. A gente colocou de 11 a 10 no gol a gol. Ganhou de 11 a 10? Que demais, filho. Tá bom, a mamãe tá no podcast aqui, tá bom? A gente desceu aqui, eu tô super suado. Nossa, que ótimo. Você me conta depois. Te amo, tchau. Beijo, tchau. Que legal. Não tem como, né? Muito Ganhei de bom. 11 a... Sou suspeito pra falar que eu tenho 2, né? Igual eu falei um pouco mais cedo. Aí tentando voltar, né, pro nosso assunto, rebobina. Quando a gente chegou, aeroporto fechado, tudo trancado, não tinha como ir. Eu tentei de trem, tentei de ônibus, nada chegava na França às 8 da manhã. A única forma de fazer aquilo era pegar um carro e tocar para a França direto. E aí eu falei para eles, cara, a gente não vai perder essa chance. Sabe, tipo, você nadar e morrer na praia? Eu não posso chegar para uma Bugatti, eu sou do Brasil, o cara nunca me atendeu, o cara mandou um cara, porque para você andar no Bugatti Chiron, você não pode andar sozinho. Só tem 2 pilotos que são padrinhos do carro. E eles tinham deslocado o Andrew, que era um piloto que morava na Inglaterra. Então o cara veio da Inglaterra para a França para receber a gente 8 da manhã lá naquela sede. Eu olhei para eles e falei, vamos embora. Aí eu peguei o carro, nós estávamos eu, piloto e cinegrafista. Os caras que mais vão ralar no dia seguinte é o piloto, que tem que estar bem, e o cinegrafista. Eu falei, vocês durmam que eu vou dirigindo. E eu lembro como se fosse hoje que o meu olho começou, porque eu tinha muito sono.
Então, quando eu estava amanhecendo, quando a gente estava quase chegando, o meu olho começou a embaralhar muito. Eu comecei a brigar muito com sono. E eu sabia do risco que era aquilo, Claro. porque eu trabalho com isso. Eu comecei a chorar. Chorar porque eu tinha que aguentar para chegar e eu tinha que ser responsável pelo cinegrafista e pelo Verdade. piloto, que além de serem profissionais que trabalham comigo, são 2 grandes amigos. Então, minha responsabilidade era absurda, assim. Aí sim. Então, assim, eu chorava dirigindo, porque eu falava, eu tenho que aguentar, nós não chegamos até aqui, nós vamos desistir. São coisas que ninguém nem imagina, pra gente gravar uma matéria aqui que tá linda no ar, inclusive vira e mexe, já reprisou umas 20 vezes, a gente tem o maior orgulho, mas é uma mega história de bastidor que ninguém sabe do esforço que a gente faz pra... Eu fui gravar em Areplug, onde as montadoras fazem teste de inverno nos carros, então... O lago vira uma pista de gelo e eles levam carros lá para testar na temperatura mais inóspita mesmo, que é para ver se o carro aguenta, se o líquido do arrefecimento não vai congelar, testes assim, se as peças não vão se romper, sabe? Se as borrachas vão aguentar. Então, as pessoas nem imaginam esse nível de teste que as montadoras fazem. E eu liguei para a redação, falei, a gente vai morrer de frio. Porque pra gente gravar, a gente tinha que ficar enfiado no gelo, a nossa perna até o joelho. Eita. E eu liguei chorando, falei, eu não tô sentindo meus dedos, vou perder meus dedos. Me entraram correndo assim comigo e com o cinegrafista, enfiaram a nossa mão quase que dentro do fogo, pra gente não perder os dedos e a perna. Mas a gente aqueceu, respirou e falou, vamos ter que voltar, então vamos, não sei o que, né? Porque não tem tempo nem pra você desmoronar. Você até desmorona, só que aí você respira fundo, dá um tapa Volta. assim. Aí você fica pensando no resultado, No né? resultado, tenho vai que valer a ir, pena. tenho que ir. E Não, e a conta que é uma profissional das tem que matérias fazer, né? mais vistas até hoje, foi super elogiada. Então, assim, isso que dá tesão, que você fala, foi difícil pra caramba, mas, cara, a gente superou nossa dificuldade, foi lá e entregou. Então, é louco, né? Isso é meio que o combustível, a dificuldade, a adrenalina e tal, mas Isso é legal, que ninguém gratificante. sabe. Aí você assiste domingo e todo mundo comenta, aí você fala, meu, valeu cada esforço, perdida de Quando dedo. você tá na padoca, aí aparece você, porque nem sempre você aparece, mas você Não, aparece, você levanta e aponta, sou eu. Imagina, um monte de vai. vergonha. Quando eu vou aparecer, eu quase não assisto, Milene. eu fico meio tenso, assim. Que a gente se critica muito, né, olhando. Fala, ai, meu cabelo, falei assim, gritei muito, não sei o quê. É uma chatice, eu falo. Aí eu quero mesmo ver, tenho não. uns vícios de linguagens e ouvindo o Podcast. podcast aqui, eu já, meu Deus. Exato. Então você vem. Eu queria voltar no assunto da questão da emancipação feminina, empreendedorismo Sim. e tal. Você acha que a mulher brasileira já ocupou o espaço dela? Ou tem muito ainda Cara, para ela chutou a porta, meu. Eu acho que a mulher brasileira Breaking Bad, chutou o balde. chutou a porta, cara. Ela não, quando ela entendeu o poder que ela tinha, a potência que ela tinha no trabalho, dentro de Não casa. tem volta, né? Não tem volta. É um negócio exponencial, assim, porque a mulherada tá... Porque uma vai puxando a outra, né? Eu gosto muito disso. A gente tem um grupo de mulheres que uma acha a outra muito foda, assim. Então você fala, meu, você fez isso, caramba, então dá pra fazer. Então talvez eu vou tentar, não o que ela fez, mas algo que eu tô tentando fazer e que eu não consigo, porque, cara, tá todo mundo passando do seu limite, ou superando desafios, ou chegando. Eu tenho uma amiga, Amanda Castro, que chegou antes de ontem na Cordilheira dos Andes de carro. Uau. Ela foi a primeira, que se tem notícias, né? A única mulher brasileira que passou dos 6.000 metros de altitude com um carro, e ela passou por lugares que ninguém tinha passado antes de carro. Então é uma mulher. Foi lá, ficou a bandeira e tal. E a dificuldade dela em respirar, com o ar rarefeito, dela sair do carro, a temperatura, a sensação era menos 35 graus. E ela mandou um vídeo que você vê a dificuldade dela. E mesmo assim, ela levanta uma bandeira e grita, obrigado. Que é tudo que ela consegue fazer naquela situação super inóspita. É de arrepiar. Que eu falo, caraca, meu, olha o nível de amiga que eu tenho. Como é que a gente não vai se empolgar em ser melhor, sabe? Sim. E eu acho disso pra tudo, porque aí a gente começa a falar sobre como a gente é tratada no trabalho, dentro de casa. A gente começa a levantar outras questões de empoderamento que vão além da própria profissão, né? De empoderar as mulheres que decidiram cuidar da casa, que eu acho o trabalho mais difícil para mim do mundo é o trabalho da casa, dos filhos, da família. Para mim, a mulher que mais deveria ser reverenciada é essa mulher que abdica das coisas para cuidar. E o pior não é isso, não é reconhecido, trabalho né? invisível, né? Não é trabalho reconhecido. invisível. Outro dia eu falo, o que você fez? Meu, você tem que pensar se tem papel higiênico, se a vacina tá em dia, se o pediatra tá ligado, se a escola tá feita, se a lição tá tudo ok. Cardápio da semana, o que a criança vai comer? Se um tá mais gordinho, se o outro tá, se o narizinho espirrou, não sei o que, não sei o que. Cara, é um negócio, se a conta tá paga,
se a moça que trabalha com você vai te dar uma força, se tá tudo bem. É um negócio, assim, um trabalho absurdamente invisível. E não Ninguém vê. desliga. Não tem Não, fim não de tem semana. fim. Não tem fim de Imagina, semana. chega final de semana, eu fico mais cansada do que durante É. a semana. Ó, eu não brinquei com vocês que eu trabalho das Sim. 5 às 24 horas se precisar. Só que quando eu tô com os meus filhos, a demanda faz uma janta, comida, lava a louça, não sei o quê, volta com eles. Mãe, vamos brincar, mãe, agora joga bola que nem meu filho, vamos jogar bola, vamos pra piscina, vamos pra... Cara, quando eu chego, eu falo, uau, como é que dá, né? Escola volta, né? Porque a gente não via a hora de a escola abrir pra gente tacar eles lá, porque tava uma loucura. Então você fala, cara, eu não aguento. Então eu valorizo muito isso também. Tem vários tipos de empoderamento, né? Na verdade, eu acho que a questão toda é as mulheres se darem as mãos mesmo, se darem força. E então, assim, o seu público, ele é mais feminino, então, ou não necessariamente? Hoje eu tenho um público 40% feminino e 60% masculino. Por quê? Porque eu falo de carro com quem não entende de carro. Então eu vou bem no beabá mesmo, né? Nas minhas redes sociais. Então, eu chamo a atenção de muitas mulheres, mas também de muitos homens que gostam de carro, mas não são entendedores nato, aqueles grupos de discussões que eu brinco, né? Que é a sauninha lá dos entendedores, né? Então, é bacana porque eu acabo pegando justamente, eu enxergo bem como uma pirâmide, né? A base é a turma que tem carro, usa e só compra porque precisa, mas não tem muito nem interesse. E o meio, que é da galera que até tem um pouco de interesse, busca um pouco de informação, e a pontinha da pirâmide, que são realmente os caras que sabem tudo, o motor, o pistão, a válvula, a porca da parafuseta. E aí eu tento falar com essa turma da base mesmo, porque é a turma que é a maior massa e que a galera tem carro, e eu queria explicar para eles que entender sobre carro é interessante. Sim. Porque carro é um bem que custa muito pra gente. Custa comprar, custa manter. Na hora de vender, você pode perder também dinheiro. Então, se você fizer uma escolha mais inteligente, se você cuidar desse carro de maneira adequada, você vai ter menos perdas. E você vai passar menos perrengue, porque não vai correr o risco de ficar na rua. Hoje o carro, imagina com a vida, a gente brincando, esses 1000 compromissos, não sei o quê, o carro quebra. Acabou com o dia de alguém, né? Então, o que eu quis mostrar para as pessoas é que o carro é um aliado de todo mundo, ele é um bem necessário da maioria das famílias. Então, já que eu preciso ter um carro, como você escolhe ele melhor, como você cuida dele melhor, para tudo isso ter um saldo positivo, entendeu? Para você ter uma relação mais amistosa. Então, no fim, se todo mundo entendesse um pouco de carro, era bom, inclusive, para o seu bolso. É verdade. Para sua vida num geral, entende? Eu entendo meu carro é meu filho mais velho, eu cuido dele como se fosse porque ele que vai me ajudar a levar as crianças na escola em tempo, que eu vou chegar numa reunião atrasada, mas eu vou chegar. E não Senão pode, nem não pode deixar na chegaria. mão, né? Exato, senão nem chegaria. Então, Acho que de forma compulsória as próprias montadoras fizeram esse movimento de atrelar garantias às preventivas. Porque se não fosse por isso, as pessoas esquecem até de trocar óleo. total. Tem gente que esquece de calibrar pneu. Não, e a pessoa vai fazendo assim, eu vou esticar o máximo que dá, porque eu tô sem dinheiro. Quando o cara ia gastar, vamos lá, 200 pau, e ele depois vai acabar gastando 1000, Sim. né? Então, tipo, isso é muito difícil de entender, porque a gente vai sempre no limite, né? No limite da pastilha, no limite do óleo, no limite... Isso vai gerando uma cadeia de problemas que é difícil, mas é realmente porque tudo é muito custoso, né? A gente tá falando hoje, olha a crise que a gente tá vivendo. Você acha que o cara vai trocar o óleo ou vai comprar uma cesta básica para casa dele? É verdade. Cara, a gente também tem um país que as coisas são difíceis, né? Só que o que eu quero dizer é isso. Então, vai num óleo, você tem outra opção de óleo, você pode fazer isso, só que aí você vai trocar com um pouquinho de menos tempo, mas não tem problema, é o que você pode agora, não vai fazer nenhum mal no seu motor. Enfim, a gente vai tentando jogar também de acordo com como é a nossa realidade. Não, Né? e eu vou te falar que essa linguagem aí, elas, pelo menos lá em casa, funciona. Porque quando a gente pega pra assistir o programa aos domingos de manhã, minha esposa, ela chega pra mim, ela fala assim, nossa, eu não sabia disso. Aí ela olha pra mim, né? Achando que eu... Que você Meu, não olha pra mim, não. Eu não também sei também, aprendi agora com Sim. você. Então, assim, de fato, o programa ele tem esse caráter também de pegar e dar essas dicas, assim, que de fato são do dia a dia, são preciosas. Total. 50% do nosso público no programa é mulher, acreditem. Olha que legal. Eu acredito. É muito legal, porque a mulher é um programa que ela gosta de assistir, porque ela se sente abraçada, porque a gente vai falar de uma troca de óleo da forma mais didática possível, para que todo mundo entenda. Então, Uma linguagem extremamente super simples, legal. Isso pra casual. gente é um troféu, meu. 50% da mulherada, né, do nosso público é mulher, porque elas estão lá na sala ou elas sentam para ver
ver o Autosport, a gente não sabe muito qual é a dinâmica, né? Porque a gente não entende muito como é a dinâmica da casa. Mas a gente sabe que é um programa que se estiver passando, ela não vai trocar de canal, porque ela gosta, ela se sente abraçada Não, por porque aquele hoje conteúdo. ela não ganha o carro do pai ou do marido. Hoje ela tem o seu próprio ganho, ela vai lá, ela compra o carro, então é interesse dela, né? Saber Exato. justamente para isso, para que custe menos também, né? A mulher, claro, né? Ela se impressiona, ela quer passar um status, mas acho que ela tem uma compra mais, um overview, ela tem um olhar 360 um pouco mais ampliado do que o específico. Isso eu tô falando de uma forma em geral, Sim, né? sim. Não das pessoas Não, mas realmente daí reflete na realidade, eu acho. entendedoras. Exato. Porque a gente trocou de carro recentemente também. E minha esposa, de fato, eu ficava mais focado na parte de tecnologia e design. E ela queria, Usabilidade, né, do carro. além da usabilidade, mas pensa numa mulher que gosta de um painel de carro. Ai, que legal. Ela via o painel, ela falava, não, é esse carro aqui. Eu falei, Jade, mas não, esse daqui não atende. Não, mas o painel daquele carro. E eu já, nossa, olha esse daqui. Você sabe que Ele isso freia mudou. sozinho. E olha, aqui o teto dele é mais baixo. Minha esposa, nossa, é horrível esse carro. Eu falava, não, é muito louco. Ela, não, é horrível esse carro. E aí ficou nessa... E o cara, Tomada a cá. gente até falou, né? O cara falou, eu tenho 2 segundos para você fazer assim, para o meu carro fazer assim. Tipo, de cara, assim. Então, o design, eu acho que para todo mundo é o principal convite. Mas para a mulher vai fuçar mais coisas. Ela vai entrar e vai dar uma A mulher é muito mais lembrada. detalhista. Ela vai ver Total, coisa que ela o homem não vai. vê. É. Exato, exato. Tanto que na indústria as mulheres têm um papel fundamental, né? Sim. Justamente nessas questões assim, De mais do percepção, detalhe. né? Uhum. Eu vou fazer uma matéria para o Autosport que são mães engenheiras que criaram tecnologias para dentro dos carros, trazendo sua experiência de mãe. Tem um sistema que avisa que você esqueceu algo no banco de trás. Isso foi desenvolvido por 2 engenheiras norte-americanas que esqueceram uma comida atrás do carro. Só foram pegar no dia seguinte, estava aquele cheiro, estava aquele horror. E elas passaram muito mal de pensar que poderia ter sido os filhos. Poderia ter sido um pet. Ixi, Então, nossa. elas desenvolveram aquele sistema, a patente é de 2 engenheiras Olha que legal. norte-americanas da Nissan, porque elas trouxeram a realidade delas de mãe para dentro da indústria. Então, agora eu vou gravar na Fiat, na Stellantis, uma engenheira que desenvolveu um sistema, melhorou o sistema de climatização de ar para a 2ª e 3ª fileira, que são é uma sim. turma meio que esquecida, né? Sim. Você impressiona, cria todo, mas a 2ª fileira, a 3ª, então, se quiser que caiba aí. É o limbo E do vá. carro. Então, ela criou um sistema para melhorar a circulação de ar nessas 2 fileiras a partir do conceito dela de mãe, de que ela queria que o filho dela fosse tão ou mais confortável do que ela nessas fileiras para trás. Então, é muito legal como esse papel da mulher, detalhista, da mãe, de segurança, acabam desenvolvendo os nossos carros em pontos que a gente nem imagina. Ô, Milene, e com relação a esse mercado dos veículos elétricos, isso é uma realidade no Brasil? E qual público que ele vai pegar primeiro? Feminino, masculino ou ambos? Eu acho que por sexo, assim, é muito novo pra gente cravar, né? Mas, de fato, a gente tem um problema nos carros elétricos que é a infraestrutura. Sim. E todo mundo sabe disso. Eu gravo com carros elétricos pro Autosport, eu tenho que alugar uma plataforma para levar eles para qualquer pista. Porque eu não tenho autonomia para andar na estrada, moer o carro na pista, porque na pista a gente sempre anda com eles no limite. E quando você desce esse pé no limite num carro Vai elétrico, embora a bateria vai embora e ainda voltar com eles, que seja 100, 150 quilômetros, porque 100, 150 para ir, 100, 150 para voltar, ainda tem um período lá. E quando você chega lá, mesmo que na pista você tenha um totem para carregar, você vai precisar de 6 a 8 horas. Eu não tenho esse tempo. Então, hoje, para vocês verem, até na minha gravação, hoje, o elétrico, eu vim de não vou contar qual montadora foi, mas eu vim de um evento de uma montadora e na estrada eu saí depois, porque a gente sempre fica até a luz acabar, nós somos os pentelhos, né, desses eventos, e quando a gente estava voltando, eu cruzei com cegonha, carregando todos os carros que estavam no evento, que era, assim, super otimista em relação ao elétrico, tudo voltando de plataforma, porque não tinha autonomia para voltar.
É o verdadeiro, enfim, a hipocrisia. Então, a gente chega lá, um oba-oba, vamos investir, vamos ter infraestrutura tal, e todo mundo na cegonha. É. Ah, não, mas Então, dá pra assim, entender, né? dá que- pra entender, é um momento, Uhum. eu já fui mais cética, hoje eu estou mais empolgada, eu estou na turma que está colocando um pé na empolgação da eletrificação. Por quê? Porque realmente esperar algo de governo, nada vai andar. Sim, Mas as iniciativas privadas estão andando muito. Então, as próprias montadoras começaram a espalhar seus primeiros totens aí. Depois, a gente tem empresas vendo nisso uma oportunidade de negócio. sim. Então, comentaram na Volvo, a maior rede de postos da Europa virou uma rede de postos de recarga. Então, ela mudou o negócio dela para ter uma bomba ali com combustível, para ter um totem com eletricidade. Então, se as pessoas tiverem cabeça e começarem a entender isso como negócio, rapidamente Sim. esse Brasil inteiro tá cheio de totem. Muda a E eu chavinha. soube nos bastidores que já tem muita gente babando para ficar nesse mercado. Porque o que está acontecendo? São decisões globais. Sim. Quando uma Volvo fala assim, a partir de hoje eu só vendo o XC40 elétrico no Brasil, porque nós estamos aqui para fazer história. Calma, porque também em lugar nenhum do mundo tem mais o XC40 a combustão. Ele não é um carro produzido aqui, então se eu importo, eu tenho que importar a única versão que existe globalmente. Vocês entendem Sim. como é uma coisa imposta globalmente? Que o Brasil, porque se o Brasil pudesse escolher, cá entre nós, ele manteria a versão híbrida mais um tempo, ele manteria. Então, já que a Volvo tem essa missão, por exemplo, goela abaixo, de trazer um carro elétrico, ela fala, cara, para fazer isso vingar, eu preciso tranquilizar o meu cliente. Então, vou colocar dinheiro nisso, vou criar infraestrutura. Então, acho que o movimento é meio forçado, de cima para Sim. baixo, mas ele acaba acontecendo porque ninguém tem saída. E a BYD veio para dominar o mercado? O que você acha? Então, todas as chinesas, né? Veio a Great Wall aí também. Great Wall e ela também. vai vir com 5 marcas. Então, é uma marca, um grupo que já chega com 5 marcas. É como se uma Volkswagen chegasse de uma vez num lugar com a Lamborghini, com a Audi, com, né? Com, assim, uou, né? Calma. Então, assim, é interessante de ver. Então, o movimento das chinesas é muito interessante porque a gente tende a achar que vai ter um custo-benefício ali mais interessante para nós, né? Então, carros com... falando bem a verdade, eu tenho dirigido carros elétricos e boa parte deles, tirando os pequenininhos como o Kwid vai ser lançado amanhã, como o pequenininho Zoe, que a Renault já tem, enfim, alguns pequenininhos que tem ali 200 cavalos de potência e tal, boa parte desses premiums estão vindo num pacote com 400 cavalos de potência. Cara, 400 cavalos de potência num Volvo XC40, tipo, é um SUV compacto premium. É muito. Então, talvez começar a trabalhar, e a Volvo já sabe disso, porque ela já está criando versões que tem só um motor ao invés de 2, para você trazer menos potência, mais autonomia, para você conseguir um custo menor. Eu acho que a gente vai ter que achar ainda uma matemática para o Brasil que a gente não encontrou, que é carro talvez menos potente, com uma autonomia maior e com um custo mais baixo, porque realmente hoje não dá para ser seu único carro, ninguém está conseguindo ter a confiança de ser o único carro que você tem. Pode ser seu segundo tal, aí a gente já está falando com um público totalmente diferente. E aí eu não te digo se ele é homem, se ele é mulher, porque eu acho que a tecnologia é muito animal. Eu fiz uma matéria com César Uniani, que é o piloto do programa, e eu falei assim, amigo, olha que bacana o conceito que o elétrico traz. Ele pega um produto que ia ser, por exemplo, jogado no lixo, que nem redes de pesca, e transforma no novo tapete do carro. Então, e fica lindo. A Volvo não vai usar mais couro. Ela usa um material sintético que é feito com uma trama plástica de garrafa PET. Legal. Só que é tão bonito, de Essa verdade. iniciativa é legal. Porque eu vi já acabamento sustentável e ele parecia meio reciclável, assim, né? A BMW teve isso nos primeiros i3. Aquilo não me causava uma boa impressão, porque você tem que ser muito chaptura, tipo amigão do meio ambiente, para entender que você vai pagar 200 pau num carro, 300 pau e ter aquele aspecto de reciclado. Eu não acho aquilo tão interessante. Num modelo premium. Tem gente que gosta, tal, mas eu tenho minhas dúvidas. Quando eu vi num Volvo que o tecido era tão bonito quanto um Corolla ou mais e que era feito de garrafa PET, você dá para o produto reciclado uma posição melhor do que a que ele tinha. A garrafa PET
não era tão nobre igual é o novo resultado. Você entende? Sim. Porque a gente hoje normalmente faz, vou pegar reciclado. Então, normalmente é um plástico de segunda linha. Você, sei lá, pega tampinha para fazer não sei o quê. Você pega plástico para fazer um subproduto. Normalmente você pega aquele objeto e faz um subproduto. Hoje a indústria conseguiu desenvolver produtos mais nobres do que a primeira função E não só dele. isso, a consciência da população também E está isso é muito aumentando. animal, porque você fala, cara, olha que transformação. Então, o carro elétrico por si, ele traz uma transformação geral de pensamento, de construção do carro, de utilização de materiais. Eu comentei isso com o César. Imagina que legal que a gente está ensinando as crianças que o canudinho sumiu porque o canudinho caía lá, ia parar no oceano e caía no narizinho da tartaruguinha e machucava ela, e por isso que a gente não pode mais canudinho. Eles, imediatamente, você não precisava contar nem metade dessa história triste, que eles já iam falar, não quero mais o canudinho, porque eles são de uma geração um pouco mais, Sim. né, assim, preocupada com isso. E aí, você fala eu vou falar pro meu filho, sabe aquelas redes de pesca que acabam grudando, matando, um monte que sobrava? Filho, olha que lindo, fizeram um tapete do carro. Meu filho vai achar aquele carro demais, porque ele tirou um negócio que estava agredindo o meio ambiente, matando o meio ambiente e transformou num tapete. Eu acho que a gente tira também o carro desse papel de vilão, Sim. que ele tá, né, como vilão do meio ambiente, para um protagonista de uma nova fase aí da vida dessa nova geração. Então eu gosto muito mais do entorno do carro elétrico, dessa mudança de comportamento, de pensamento que o carro traz, do que propriamente essa tecnologia e todas as dificuldades que ela traz. É a conscientização do ser humano, porque se não cuidar do planeta, ele está com data marcada para Não, terminar. e todo mundo está sentindo com tudo que acontece, Exatamente. né? A gente com essas chuvas todos os Exatamente. anos, as pessoas... E é terremoto, eu não sei o que. É super preocupante, né? Então, de fato, é bem alarmante, assim. Vai querendo parecer que tem uma luz no fim do túnel, quando a gente começa a ver coisas que, de fato, talvez reduzam tudo isso o caos que a gente está vivendo. Né? Você acha que no futuro o carro a combustão ele vai ser mal visto como o cigarro é visto hoje? Olha que pergunta, hein? Nossa, que pergunta. Que pergunta. É fora de moda, né? Porque anos 90 era lindo fumar, pegava, via o cowboy isso lá mesmo. e tal. E hoje, tipo, a pessoa é mal vista. Às vezes acende um cigarro, todo mundo já... O que eu vejo do carro antigo? Que nem cavalo. Cavalo era o primeiro meio de transporte, né? E aí hoje virou uma coisa super nichada, as pessoas andam em lugares específicos. Tem lá onde eu moro, hein? O Não- cavalo... tem lá na rua lá. Não, onde tá eu na rua, moro. mas é mais Tô esporádico. brincando. Mas normalmente a gente brinca, virou, né, uma coisa meio Sim. clube, uma coisa meio lazer, meio prazer. Eu acho que com carro antigo vai acontecer meio isso, sabe? É um meio de transporte super, né? E aí o grupo de entusiastas nunca vai largar aquilo e aquele hobby, eles vão criar formas de se encontrar. Estavam me falando que aqui na feirinha do Pacaembu tem de tudo, tipo, encontro da mobilete, encontro dos amantes de Peugeot, encontro dos não sei o quê, encontro dos carrinhos de mini moto, tipo, as tribos, né, como as coisas estão evoluindo muito, essas tribos ainda que gostam muito de uma determinada, eles vão se juntando, vão criando seus clubinhos e eles vão continuar existindo, mas de uma forma assim, cada vez mais entre eles, né? Eu acho que é mais ou menos isso que deve acontecer. E já tem evidências, já faz alguns anos já, que legal essa conscientização dos países mais ricos em ter um prazo para ter veículos sem combustão, tudo elétrico, mas eles não vão jogar esses veículos de 10, 15, 20 anos no lixo. Então foi feito um estudo, 90% desses veículos estão sendo exportados para países do terceiro mundo, principalmente os africanos. E quanto maior a exportação, maior o índice de mortes lá por causa de poluição, de gás. Exato. Ou seja, a gente precisa também entender como que vai ser esse processo de transição, porque esses veículos que hoje não serão mais aceitos nas ruas de Londres, por exemplo, não vão para o lixo. Não vão para o lixo. Vão para Eles algum vão lugar. Exato. Diz que a vida média aí do carro pode ser 20, 22 anos, né? Tipo,
né, dele viver aí. Então, você compra um carro hoje, você pensar no que ele vai emitir de poluentes e tal. Tem gente que pensa, vou pela potência e tal. Se é uma galera muito consciente, ela vai pensar, não, se esse aqui faz 15 km por litro, o outro faz 9 km por litro, eu vou ficar com de 15, porque esse carro vai virar mais 15 anos, 20 anos aí, e eu tô jogando menos CO2. Não. É muito legal. A Volkswagen criou isso, né, para você optar pelo etanol e não pela gasolina, não fazendo uma conta de dinheiro, mas fazendo uma conta de emissão de CO2. E aí tem um app dentro do aplicativo deles, do multimídia, que te mostra você abastecendo com etanol quanto você vai emitir de CO2 e de gasolina, para conseguir começar uma nova educação. Que é tipo, não é vantajoso aquele cálculo da calculadorinha que você vai, coloca 70% lá, se é vantajoso ou não é, e decide pelo cálculo matemático, mas você decide por uma decisão sustentável, né? Então, assim, acho super bacana esse tipo de iniciativa. Todo carro de frota de imprensa, por exemplo, que é flex, vem abastecido com etanol. Olha aí. Da montadora, porque é o papel, a responsabilidade da montadora em diminuir a emissão de CO2 nesses carros que a gente usa para testar todos os dias, todos os jornalistas, é uma frota gigante, não sei o que, circulante, então a gente vai impactar o menos possível. Não tem carro flex de montadora de frota de imprensa que vem com gasolina, vem todos com etanol por esse motivo. Isso é bacana. Legal, né? Mais uma vez, a questão da conscientização ela é fundamental, porque é responsabilidade nossa deixar um planeta melhor para as futuras gerações. Exatamente. Isso tem que ser feito agora, porque o que nós estamos evidenciando no dia a dia, a gente tem visto que o mundo não está muito favorável com o que a gente está fazendo com ele, né? Exato. Os desastres naturais que estão Eles tendo estão, cada vez eles estão mais. vindo para mostrar para a gente que não é assim, né? É verdade. Eu acho que a gente pode ir partindo para os finalmentes. E assim, eu queria perguntar para você o seguinte: se você hoje tivesse que escolher o carro, visualizar a estrada e a música que você iria ouvir, qualquer lugar, qualquer carro, qualquer período, qual seria esse carro, qual seria essa estrada e qual seria a sua trilha sonora, Milene? Eu tenho um carro que me marcou muito, que é uma Lamborghini Aventador, porque foi a primeira vez que eu dirigi um carro tão bruto, né? É um carro realmente muito forte. Eu lembro que eu dei uma acelerada e eu senti, sabe, aquele tranco assim, Sim. Fui pra trás, tal, meio que o carro me deu uma porrada, assim, sabe? E eu lembro disso porque naquele dia eu entendi o quanto eu tinha que ser gigante para dirigir uma máquina daquela, que eu não podia me portar como uma menininha. E é um carro que me marcou muito pela cena, é como se ele tivesse dado um chacoalhão, assim, ter me dado, você quer essa posição? Você quer isso? Toma. Mas é isso aqui, toma, entendeu? Então, o carro eu escolheria a Lamborghini Aventador, porque ela foi um divisor. Ali eu deixei, que a gente brinca, deixou de ser menininha para ser mulher, né? Quando eu peguei ela tinha 700 cavalos de potência na época, hoje tem até mais. Mas era uma coisa muito bruta, assim. Eu falava, cara, olha onde eu tô, olha onde eu cheguei, olha o que eu peguei. Legal. Tipo, paf, né? Realmente foi um tapa. Até brinquei no começo do texto que eu ia pra delegacia e tal, porque eu tinha sofrido, né, tipo, uma agressão. Porque, de fato, era um carro muito arisco. Então, eu lembro que aquilo foi um divisor de águas. Eu falei, caraca, olha onde eu tô. E eu tava numa estradinha da Itália, então, tipo, eu tinha visto toda a construção do carro. Então, essa seria esse carro. Seria com certeza numa dessas estradinhas da Itália sinuosas, que são lindas demais. São horríveis, né? São horríveis. É um negócio muito mágico. E eu teria na minha trilha sonora ali uma música que eu gosto muito, que é do Foo Fighters, chama Time Like This, eu acho que é isso. Que fala em tempos como esse, você se reinventa e você aprende a amar de novo, e você aprende a começar de novo. Que é uma música que eu sempre escutei toda vez que eu tava Canta numa um trechinho situação... dela pra nós? Nossa, não vou conseguir. Essa eu vou ficar devendo. Mas é uma música que fala muito disso, de recomeçar, de tomar esses solavancos e seguir, enfim, mudar o rumo, tal. Então, acho que é uma coisa bacana, teria esse carro, porque ele é emblemático para mim e nessa condição. Porque se eu não tivesse a válvula de escape, a estrada para mim, o carro... Sim. E eu ali, é esse meu momento de me reconectar, porque senão você... Claro. Né, as coisas vão atropelando.
Então, é uma terapia, assim, absurda pra mim. Putz, É legal. muito louco, né? E eu vou falar baixinho. Eu adoro acelerar. Pego estrada pra vir pra cá, cara. Eu adoro acelerar, mas, putz, nunca dá pra acelerar. Não, nunca dá. Nunca dá. Eu nem é pelo negócio da direção, porque normalmente eu tô indo pra uma pista onde eu sei que eu, por exemplo, Lá lá você eu vou vai me se matar, né? Vai ter essa parte que eu acho que é meio que uma luta, assim, tipo, quem luta boxe, assim, que só que aquele negócio, eu não vou chegar nesse final. Mas ali a estrada realmente é esse momento de tipo, cara, eu boto a música que eu quero, realmente não vai ter nenhuma interrupção, e eu vou pensando em tudo que eu preciso organizar, e vou agradecendo, porque eu adoro o amanhecer, né? O entardecer, tipo, o pôr do sol, essas coisas me trazem uma coisa muito boa, assim. Então, realmente eu gosto muito. Tem spoiler para nós de programa, de projetos futuros, alguma coisa que você poderia trazer para quem está te ouvindo, para quem está te vendo? Spoiler? Bom, spoiler é que eu devo aparecer mais na telinha agora, né? Acho que tem dado certo esse trabalho e eu sou convidada cada vez mais para fazer isso. Espero que a turma goste realmente, enfim. Eu tô com muita vontade, né, de tocar projetos, assim, que eu realmente dirija, assim, sabe, me aventure. Pensei em virar piloto de arrancada, mas eu fico um pouco de receio, porque eu sou mãe, mas eu tô querendo uma coisa visceral, assim, de novo, pra me sentir... Adrenalina. Pra me sentir mais viva, pra ser essa válvula de escape que eu brinquei de poder... Sei lá, porque é demais a adrenalina, né? De você realmente competir contra o seu próprio limite, contra o limite do carro. Eu andei esses dias de moto pela primeira vez na minha vida e eu nunca tinha andado de moto. E eu falei para as minhas amigas que são umas retardadas, eu não vou conseguir. E elas falavam, não, você vai. E elas me deram aquelas instruções, tipo, a embreagem é aqui, acelerador, aqui é o freio, não sei o que é vai tudo embora. ao contrário, né, do que a gente está habituado. Eu falei, cara, vocês falaram demais, eu não vou conseguir. E aí eu lembro, assim, eu saí, né, assim, bamba, assim, tentando me acertar. E a hora que eu entendi o acelerador, entendi a embreagem, entendi o meu pé, entendi o freio, falei, putz. Aí parece que a moto fez assim, ó, eu e ela, a gente virou uma coisa só. Isso é legal. Aí eu falei, que animal, cara. Quando Moto a gente é bacana por eu causa falei, disso, quando a gente cara. gosta de máquina, qualquer coisa, você vai enfiar um trator, você vai falar, meu, que animal esse trator. Eu sou suspeito Você vai pra entrar. falar que meu moto, pra Nossa, mim... e aí quando eu entendi que qualquer máquina, quando a gente gosta da máquina, Sim. a gente vai se conectar com ela, por mais difícil que ela pareça, eu falei, cara, isso aqui é muito minha vida, assim, eu preciso fazer mais coisas Ó projetos aí, ó. Aí eu ó andei ideias de aí. moto. Aí eu tava acompanhando a Moara, que é uma piloto do rally, né? Faz rally dos sertões, tá? Uma piloto de moto super famosa. Ela começou a ver que eu peguei intimidade com a moto, a pessoa sabe. Aí ela subia uns troncos, eu imitava ela, subia tronco. Aí ela mergulhou num tanque, eu mergulhei com ela com a que moto, legal. sem cair. E quando eu saí da moto, elas estavam gritando. Elas estavam tão... Aí eu comecei a me emocionar, eu emocionei elas, porque eu falei, cara, olha o que eu fiz. Elas, meu, você mandou bem demais. Eu falei, legal. porque é uma superação também. A gente Sim, acha que já sim. chegou, que já fez coisa pra caramba. Todo mundo tem uma coisa ainda que precisa Sim. superar, que teve muita vontade de fazer, ainda não conseguiu. E ali lá vi minha alma. Eu falei, cara, eu preciso fazer mais coisa que eu lave essa alma, que eu diga assim, putz, eu não fiz muita coisa ainda na vida, dá pra fazer E o um pouco legal mais. é a alegria genuína do pessoal, Você né? não acredita, Tipo, te o incentivando. vídeo, se você puder editar aí, eu mando o vídeo pra vocês. Vocês Manda, vão ver manda, a manda. gritaria da mulherada e o choro, porque falei, cara, eu tô emocionada. E as meninas que me ensinaram, nossa, a gente também. Imagina, elas andam de moto, nem aí pra mim. Inclusive, Todo mundo muito... eu vejo, você tocou no assunto lá de arrancada, eu vejo a Karina Simões sempre lá na base de Santos. Sim, por com conta o lá Edu. por conta da Full Power, né? Exato. A Kai é uma das mulheres que estavam naquele dia do motocross, que me ensinaram a andar na moto e que chorou comigo Que legal. porque eu consegui andar. Foi ela uma das que mais me pilhou. E a moto, eu vi essa Legal. semana ou semana passada que a Bruna Frazão, ela vendeu a Harley dela, Exato. né? Também faz... Exato. A Acho gente que uma tava juntas, semana. a gente tava juntas numa reunião, ela falou, acho que eu vendi minha Harley, tenho que ir pra casa. Então, porque a gente tem uma agência juntas, né? A gente Exatamente, eu junta queria que as você forças. falasse um pouco mais sobre a agência. Legal. O que a gente fez? A gente criou a Forte, né? Que é um nome super bacana, porque tem tudo a ver com a gente, dessa mulherada do setor que
gosta muito de carro, que entende, porque a gente sentiu que existia assim, por exemplo, a gente recebe a mesma proposta para fazer um job, recebe um cara e recebe a gente recebia menos. É louco isso, né? Porque é mulher, não sei qual que é o alcance, é meio que um teste, sendo que a gente tem um mega conhecimento. Porque, olha que louco, se a gente fala uma groselha, nós, por fato de sermos mulheres e a gente falar uma groselha, o peso, gente, é 10 vezes maior do que um meu coleguinha, amigo. Eu adoro o trabalho de todos eles, estou falando coleguinha, mas estou dizendo porque é um X, porque eu amo todos, respeito o trabalho de todo mundo. Mas se ele falar uma groselha, ele mesmo volta, dá risada, toma lá uns... não sei fica por isso mas mesmo. Fica por isso mesmo. A mulher, ela é destruída. Então, a gente tem que estudar, de verdade, 5 vezes mais que esses caras. 10 vezes mais quando vai falar de um carro. Vocês estavam falando de estudar de carro. Nossa responsabilidade é muito maior. Então, você vai lá, o Edu vive gravando isso, o Edu, marido da Karina. Vai o Edu e a Karina no mesmo evento. Ele começa a perguntar para ela. Porque ela se preparou pra caramba, estudou pra caramba, e o Edu desse jeitão chegou lá e foi entender o carro, foi ver e foi andar. Mas quem se preparou foi a Kai, então ela sabe mais do que ele. Ele fala isso abertamente, tipo, ela que estudou, ela que fez o roteiro dela, tá todo bonitinho. Então, assim, a gente tem esse cuidado maior. Sim. Então, assim, quando a gente vai falar, a gente sabe pra caramba do que tá falando. Porque o que a gente não sabia também, a gente sabe quem sabe, foi perguntar e já tá com tudo na Milene, ponta da língua. O que a gente precisa fazer é juntar Forte, Ladies Drive, juntar todas vocês aqui. Não iam aguentar essa mulherada aqui. E eu já sei até o nome. Não sei se você lê um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. Ou não? Esse é o título da nossa conversa. Mulheres que correm com os lobos e chama essa mulherada toda e pau, e a gente troca uma ideia aqui. Pau vai ser demais. Já tá o convite aberto aí. Meu Deus do céu. Muito Mas bom. Que legal, hein? Legal. Você tem algum recado assim, como as pessoas certamente vão se apaixonar por você, querem te seguir, querem entrar em contato? Fala um pouquinho de você, como que a pessoa te acha, enfim. Legal. Bom, eu tô no Instagram, no Facebook. Lá no Instagram é o @MileneRios, com 2 S no final. E aí é muito bacana porque eu realmente respondo todo mundo. Então, se quiser vir falar comigo lá no direct, chama lá que eu vou atender com o maior carinho. Isso é um trabalho que eu faço. Eu tenho meus filhos... Como você fala, cuidado que a gente abusa. Não, eu só falo o seguinte, você tá lascado. Eu tenho meu trabalho, tal, no Autosport, eu tenho meus filhos, tal, mas o Instagram todo dia eu olho, porque é o seguinte, eu penso que o meu tempo não é mais precioso do que quem parou para interagir comigo, entende? Legal. Então, por mais difícil que tenha sido o dia, às vezes eu demoro algumas horas para responder, eu não consigo estar full time ali, mas eu respondo um por um, no mínimo curto, interajo, porque eu acho que é muito bacana essa interação com as pessoas. Hein? Porque eu também sou fã de algumas pessoas e quero falar com elas e vejo que eu sou completamente ignorada. Eu entendo, porque é um processo de tipo milhões de seguidores e a pessoa não vai te enxergar, mas eu sou insistente, fico tentando e nunca tenho nenhum... né? Então, por isso que eu faço muita questão de falar com um a um que perde seu tempo lá para falar comigo, porque eu falo, cara, eu também perco meu tempo tentando falar com algumas pessoas que eu queria falar e não consigo, né? Então, acho que isso é super, super bacana. Então, todo mundo que quiser, é só mandar direct. A gente super bate papo lá, troca ideia. Gosto muito de conversar com as pessoas também, de perguntar a opinião delas, né? Porque o que eu tô falando é uma opinião de uma especialista, mas o cara que tá em casa também tem, às vezes, uma visão que você não viu. Enxerga um negócio que você não enxergou, tem um posicionamento. Ele é dono do carro, ele usa o carro todo dia. Ele vai te trazer um know-how diferente do seu. Então, eu adoro ouvir o que as pessoas também estão sentindo na rua, ou as que têm um carro que eu acabei de falar, se elas têm algo mais para acrescentar. Porque quanto mais ouvido você tiver e menos boca, né, mais você ganha com isso, né? Principalmente nesse nosso meio aí. Puxa, show de bola. Última pergunta, a mais complexa de todas. Você vai ter todo o tempo do mundo para responder. Lá vai. Câmbio manual ou automático? Putz, eu tô da turma do câmbio automático hoje. E já provamos na pista que, inclusive, o câmbio automático é mais rápido do que o câmbio manual, por incrível que pareça. Mas é a coisa que a gente estava falando do visceral, da troca, né, dessa coisa de você sentir, enfim. Mas, de fato, hoje os câmbios evoluíram tanto, gente, tanto, que eles são, assim, absurdamente confortáveis em carros comuns, absurdamente ágeis em carros de performance. Então, assim, de fato, o câmbio
automático. E o manual vai ficar realmente... Hoje a gente estava lá com tal, não sei o quê. Tem até um amigo que ajoelhou no carro e agradeceu, Deus, esse carro. Porque é um Yaris com câmbio manual, 6 marchas e tal. Porque realmente vai ficar cada vez mais raro. E você ter uma oportunidade dessa é um negócio absurdo. Mas, de fato, o automático eu não largo nunca mais, assim. Eu peguei esses dias um carro, um manual, engraçado como a gente vai penando, né? Você vai ficando mais distante. Hoje, a turma que se forma em autoescola, ela só anda no câmbio manual ali naquelas aulinhas. Depois que ela vai para o câmbio automático, ela não consegue voltar, porque ela não teve nenhum tempo de entendimento do sistema. Eu que mexe, eu intercalo, né? Pego lá um Porsche e um Kwid para dar uma quebrada e voltar para a minha realidade. Então, eu ainda, né, tenho isso. E tenho dificuldade. Você imagina a turma que se formou na autoescola, já foi para o carro automático e nunca mais pretende. Então, é muito engraçado que tem muito brasileiro hoje que nem sabe mais dirigir um carro com câmbio manual. Uma loucura, né? Milene, uma puta alegria ter você aqui com a gente. Que legal esse palavrão, é isso. Porra, é um sentimento, legal. Não é? Que não vai falar o quê? Pô, super legal ter você. Super legal. Tem que ser puta legal mesmo. E agora eu entendo tudo aquilo que você falou nos bastidores. Você é foda mesmo, cara. Ó, foi do caralho. É muito bom. Você é foda. E foi descabaçante o nosso papo aqui hoje. Muito bom. Muito bom. Seja sempre bem-vinda de volta. Agita a mulherada pra gente fazer aqui pega com todo mundo falando sobre tudo. Quem quiser falar de carro, fala de carro. Quem quiser falar de moto, fala de moto. Quem quiser falar de família, fala de família. Essa tribo é embaçada. Tem off-road, tem moto, tem todas as tribos. Tem engenheira, tem mecânica, tem piloto, tem só entusiasta. Tem de tudo. É legal demais esse grupo. É muito legal, assim. E que a gente seja, de certa forma, inspiração para alguém que, como eu disse, não que tenha alguma coisa com carro, mas que tenha algum desejo animal na vida, uma mulher que não conseguiu realizar isso, né? A gente vai quebrando toda vez essas coisas para dizer, pô, é um momento... Toda mulher que quebra uma barreira, ela tem outras coisas que ela tá fazendo ali. Por exemplo, a minha amiga dos Andes. Não foi só uma questão de chegar nos Andes. É uma pessoa que está se reconstruindo, que tem 2 filhas, que deixa um legado para elas, de tipo, façam, se arrisquem, tentem, entendeu? Tipo, então que é mais ou menos... A gente usa o carro como meio para quebrar essas barreiras, mas dentro do seu universo, o que você pode... Qual que vai ser seu meio para quebrar as suas barreiras? O que é importante para você, né? Então, eu acho que esse que é o maior papel dessa mulherada toda, tá empoderada, se engajando, se aplaudindo, se ajudando, para que essa coisa realmente desperte isso em todas as mulheres que têm desejo de quebrar alguma barreira, seja ela qual for, né? Sim. É isso o grande Jorge. É isso, maravilhoso. Foi demais. Maravilhoso, foi show. Obrigado, Milene. Muito obrigada. Satisfação. Papo foda. Papo Uma galera legal demais, um podcast legal. Ferrado. Vai dar muito bom, muito sucesso para vocês. Vida longa pro podcast. Espero voltar aqui mais vezes. A gente tem muito que conversar. Vou voltar com as meninas, voltar aqui só para acompanhar, com certeza. Continuar acompanhando o trabalho de vocês. Ou você pode também falar, cara, eu vou fazer uma corrida no Galeão, na pista, no aeroporto. Vem pra cá, nós vamos com Malicuia. E lá vamos fazer lá. E haja assunto lá para vocês, vai ser muito bom. Conte conosco. Então a gente teve de carona hoje. Olha o trocadilho, hein? Puta merda. De carona. Não consigo. Eu tô virando tiozão do pavão. Nós pegamos carona com a mamãe acelerada. Não é pra qualquer um, pô. Exatamente. Claro. Muito bom, muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Mais uma vez, boa noite. Eu espero que vocês gostem. Contem com a gente aqui sempre. E mais uma vez agradecer imensamente o Islon por ele estar aqui. Só de estar conosco faz toda a diferença. Obrigado mais uma vez, viu, Islon?